Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E nessas rodadas frenéticas aí, o Cartola tá numa pegada aí, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. A rodada número 27 já é agora, amanhã. Portanto, se você é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido na humildade aí a conhecer e se inscrever no canal. Como diria o apresentador Narigude, famoso aí da TV brasileira, loucura, 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 loucura. Bora lá pro vídeo então? Vamos lá então, pessoal. Hoje o vídeo vai ser aquele famoso 3 em 1, né? 3 times do canal principal, bons, baratos e valorização num único vídeo. Vou começar com o time principal, que é o time mais importante. Temos 72,84, né, na última rodada. Até que achei uma pontuação razoável, né? Que o Yuri Alberto acabou nos salvando aqui. A gente tava com o Hulk de capitão. Por sinal, muita gente deve ter sido prejudicada aí, né? Porque o banco de reserva talvez não tivesse a altura, né? E claro, quem botou o Pedro aqui acabou se dando bem. Mas de maneira geral até que eu achei que o desempenho do time foi bom. Porque a maioria dos times aí favoritos ao SG perderam o SG. E aliás, foi pouquíssimos na rodada. Mas não vamos perder muito tempo não. Não vamos divagar muito sobre esse time. Já vamos botar ele aqui para vender porque a rodada já é amanhã. Inclusive o primeiro jogo é às 19 horas. Sábado na Arena Condá, Chapecoense e Fortaleza. Então o mercado fecha às 18h30. Mas vamos fazer uma live aí entre meio-dia e 14 horas. Ainda não sei ao certo qual horário, tá? Mas todo mundo sabe que as nossas lives são geralmente nesse horário, tá certo? Inclusive já vou aproveitar a oportunidade aqui, ó, já que vai ser um vídeo 3 em 1, vou mostrar aqui o desempenho dos times do canal, tá? Time bons e baratos de novo arrebentou, 81,74, um time feito com 110 cartoletas, está indo muito bem, segunda rodada seguida que vem pontuando bem demais, certo? O time principal aí fez 72,84, como a gente viu, né? E o valorização valorizou 6,7 cartoletas, né? Até que foi um desempenho razoável, mas a gente monta esse tipo para ganhar mais de 10 cartoletas. Inclusive aqui, ó, já coloquei os vencedores do Ligas do Mané, certo? Todos aqui já receberam a sua devida premiação, menos aqui, ó, o Paulo Cardoso. Paulo, entre em contato comigo. Tentei te mandar uma mensagem no WhatsApp, mas o teu telefone não tem WhatsApp. Até te mandei o convite do WhatsApp, tá? Então entre em contato comigo, só falta você receber a premiação. Os demais já receberam, pagamento em 24 horas. Inclusive, quem quiser brincar aí, ó, rodada 27 já está aberto. Tem um link logo abaixo na descrição, ligasdomané.com.br, certo? Última rodada, como a gente viu aí, ó. Rodada 26 deu mais de 200 times. Está sendo nessa média. Antes era entre 150 e 200 times, agora tá dando de 200 a 250 times, tá? E quem quiser brincar com uma ligazinha de regularidade, não gosta de tiro curto, a mensal de novembro já está aberta, porque a de outubro está em andamento. Ah, então quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo. Inclusive aqui no Instagram, aqui, ó, quem quiser seguir o Mané aqui, ó, Mané Cartola FC tudo junto, né? Arroba, né? Mané Cartola FC tudo junto. Tem link logo abaixo aqui na descrição. Vai ser muito bem-vindo também. Já coloquei aqui, ó, os cards de arbitragem que a gente vai analisar melhor, tá? Durante a rodada. O raio-x da rodada, média de gols histórica, tá? Já preparei tudo, deixei tudo preparadinho, já postei hoje de manhã pra gente conseguir fazer aí um vídeo legal. Mas vamos lá para nossas estatísticas, né? Vamos começar aqui como a gente sempre faz, casa fora, os últimos 5 jogos. Goleiros, pontuação média, conquistadas e cedidas, certo? Inclusive tem link logo abaixo também na descrição, tá? O Catimba Stats, ou States, né, que eu brinco. É nosso parceiro aí no canal, já é o segundo ano consecutivo. Colocar o cupom Mané Cartola na hora da assinatura ganha 10% de desconto. E tá com um precinho promocional de R$ 21,90 até o final do Cartola, tá? Vamos lá, quem anda pontuando muito bem em casa com seus goleiros é o Flamengo, certo? Só que eu tenho uma dúvida aqui, né, se realmente quem vai ser o goleiro do Flamengo, porque ultimamente anda sempre, o Diego Alves vai voltar, mas quem pega sempre é o Gabriel, né? Mas se o Diego Alves voltar, tá valendo a pena. 3,96 em 12 jogos, precisa de 1,40 para começar a valorizar. É um goleiro que negativou apenas quando tomou de 4 do Internacional, né? O Flamengo em casa até que vem se defendendo bem nos últimos jogos aí, ó, sofreu apenas um gol do Juventude, apenas um gol do Grêmio, times gaúchos, né? Nos demais jogos aí até que segurou 2 SGs. Tá melhorando defensivamente o Flamengo, tá? O Renato tá dando um jeitinho ali, não é mais aquela várzea toda, tomava gol todo jogo. Vai enfrentar o Cuiabá, que é osso duríssimo de rua e fora de casa, tá? Cuiabá é um dos melhores visitantes da competição. Olha só, negativou aqui o Breno, negativou o Marcelo Carné, tá? Aqui cedeu muitos pontos pro Boeck por causa do SG, certo? Mas é um time perigosíssimo aqui, ó. Fernando Miguel também, ó. Se o Flamengo conquistar o SG, vai pontuar bem. Se não, é difícil, tá? É um time complicado, fora de casa, né? É um time que tá com uma boa campanha. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na atualidade, que é o confronto atual, o Flamengo é o segundo melhor visitante, né? Tem uma média de 1 gol sofrido por partida. E o Cuiabá é o nono melhor visitante, tem uma campanha muito boa fora de casa. Média de 1 gol como visitante e de 0,75, sofre poucos gols. Mas vai pegar um dos melhores ataques do campeonato aí pela frente. Inclusive voltando aí Gabigol, Everton Ribeiro, né? E olha só o Cuiabá fora de casa. Vira e volta, dá uma deslanchada e fazer gol, como eu falei. E os dois jogos que foram 0 a 0 aqui, ó, cedeu pontos para os goleiros. Não acredito que ele vai conseguir manter o SG contra o Flamengo. Se manter,
Com certeza o Walter aí vai disparar na pontuação, vai ser um dos melhores pontuadores da rodada. Certo? O Flamengo, por sua vez, é um time muito ofensivo em casa, tá? Principalmente nos últimos jogos aí, vem fazendo uma média de 3 gols por partida e melhorou um pouco defensivamente. Estamos falando do Flamengo, né? Um dos melhores times da competição, tá na cola aí do Galo para tentar ser campeão brasileiro, né? E o Galo bem lá na frente. Acredito que o Flamengo é amplamente favorito. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico. Não tem histórico, tá? Com o mando de campo do Flamengo, porque é a primeira vez que o Cuiabá tá jogando no Campeonato Brasileiro. E no raio-x da rodada aqui, ó, perceba aqui, ó. Melhores ataques visitantes, 6 gols. A gente viu ali, né, que em 3 partidas fez 2 gols o Cuiabá. É um dos melhores ataques visitantes. Por isso que eu não acredito muito no SC do Flamengo. E o Flamengo é um dos melhores ataques mandantes, tá? Acredito que é um jogo aberto com gols de dois lados. Né? O Cuiabá vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo em casa é complicado de segurar. Certo? Então, mas quem quiser dar uma arriscada aí, ó, no Diego Alves, por conta e risco. Eu acredito que segurar o SG vai bem, senão vai ser complicado para ele, tá? Acredito que tem goleiros um pouco mais seguros para a rodada. Por exemplo, como o Matheus Cavicchioli, que vem pontuando bem em casa, e o Bahia é o primeiro time que mais cede pontos para goleiros adversários, tá? E o Cavicchioli tem um bom desempenho em casa, tá? Tem um bom desempenho, inclusive eu estou em dúvida entre o Cavicchioli e mais 2 goleiros. Tá com uma média de 4,64 em 11 jogos. Tá baratinho, precisa de 0,70 para começar a valorizar, que isso é bom. Olha só negativou no 2-0 contra o Bragantino, que tem a segunda melhor campanha jogando fora de casa. Mas nos demais jogos aqui, ó, vem pontuando muito bem, mesmo perdendo o SG, faz defesas. Ó, 4 contra o Palmeiras, 5 contra o Flamengo. É um goleiro muito regular. O América tá bem no campeonato, tá? A minha dúvida com o América nessa rodada é a saída do Mancini pro Grêmio. Não sei como é que o grupo vai absorver isso. Vai tomar uma pancada muito grande, vai cair a moral do time, não sei como é que vai ser. Mas a verdade é que vinha muito bem. Olha só, as pontuações cedidas pelo Bahia ultimamente. Meteu duas bagas aqui, ó. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que foi uma surpresa quando o Guto assumiu. Mas de maneira geral aqui, ó, vinha cedendo muito ponto, tá? Vejo como um bom goleiro para rodada assim. Acredito que vale a pena sim o risco. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em casa. Onde é que tá o nosso coelho aqui? Tá com uma boa campanha em casa, ó, nono melhor mandante. 0,92 de média de gols e 0,69 de gols sofridos. É um time que toma pouco gol em casa, tá? E o Bahia é o 13º melhor visitante, né? Não tá com uma campanha tão boa assim, mas tem uma média de gol e um gol fora de casa. Uma média altíssima de gols sofridos. Inclusive o ataque do Bahia, acredito, do América, acredito nessa rodada até vale a pena. As questões aí são as mudanças de treinador, que o Guto Ferreira, né, o Guardiola, deu uma ajeitada assim no sistema defensivo do Bahia. Deu sim, tá? E o América vinha muito bem com o Mancini, tem que ver como é que o grupo vai absorver essa saída. Ó, o América em casa aí, ó, é um time que vinha sofrendo poucos gols, sofreu 2 gols nos últimos jogos, mas contra Palmeiras e Flamengo. Nos outros 2 jogos conseguiu manter o SG e tava com uma pegada muito boa ofensiva em casa aí, ó, 2-1, 2-2. O Bahia, por sua vez, vinha tomando muitos gols, ó, 3-2-2. E agora deu uma ajeitadinha na casa com o Guto aí, maior prova foi o último jogo contra o Palmeiras, tá? E o Bahia, por sua vez, também, ó, vinha fazendo poucos gols. Aliás, o Bahia tava mal. Depois da chegada do Guto, deu uma ajeitada, tá? Acho que o jogo vai dar uma endurecida, mas o América tá muito bem dentro de casa. As questões são a chegada do Guto e a saída do Mancini, tá? A chegada do Guto no Bahia e a saída do Mancini, né, no Coelho. Né? Fora isso, acredito que realmente é uma das melhores opções. Outro goleiro que vem pegando muito bem em casa é o Richard do Ceará, tá? Só que vai enfrentar o Bragantino, não cede quase nada. Inclusive, até deixei anotado aqui, ó. Onde é que tá o Bragantino aqui? Ó. O Bragantino nos últimos 5 jogos só cedeu um SG, né? Um time muito ofensivo fora de casa, certo? Inclusive a campanha do Bragantino, o que sustenta ele no G4 ali, né? É a campanha fora de casa, mas o Ceará se defende muito bem, né? É o terceiro melhor mandante, tem uma defesa que sofre poucos gols em casa, 0,62. E o Bragantino é o melhor visitante da competição, ó. Devido aos últimos resultados, tem uma média altíssima, 1,62 fora e toma poucos gols, 0,92. Essa rodada vai ser uma rodada difícil, tá? Porque tá acontecendo esse tipo de coisa, esses confrontos aqui, ó. O Ceará, uma das melhores defesas jogando em casa, uma das melhores campanhas em casa. O Ceará fora não tá bem, mas em casa manda muito bem, principalmente defensivamente. E o Bragantino é o melhor visitante. Em casa não tá com uma campanha muito boa, mas fora surpreende direto, às vezes segura SG e muitas vezes faz mais de um gol. Aí a prova tá aqui, ó. Meteu 4. Fez gol, só segurou o SG contra o Inter, que é uma boa defesa, né? E vem tomando muito gol, que tá se expondo, né? Antes segurava bastante SG. O Ceará, por sua vez, é um time de fazer poucos gols em casa, tá? Essa aqui é a verdade, certo? Mas é um time de sofrer poucos gols também. Os jogos do Ceará em casa, geralmente, são jogos com média baixa de gols. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico aqui, pra ver como é que tá. Ó, inclusive, se a gente verificar aqui, ó, melhores ataques visitantes disponíveis para rodar, o Bragantino é o melhor. Nos últimos 5 jogos fez 8 gols, tá? Esse quadrinho é muito legal para vocês verem e depois ficarem fazendo o cruzamento dos scouts aqui no olho aqui, tá? Muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vai ser o melhor ataque visitante contra a melhor defesa mandante, ó.
complicado, né? Mas quem quiser, daí depende de você. Se você acredita que o Ceará vai continuar com bom desempenho defensivo, vale a pena as peças defensivas do Ceará, inclusive o Richard. E tá com um excelente desempenho em casa. O Richard tá muito bem, inclusive o Richard pegou muito ontem contra o São Paulo, tá? Os dois goleiros pegaram muito. Aquele jogo foi bem movimentado, foi um bom jogo, tá? O Volpe pegou muito e o Richard também pegou muito. Ó, o Richard tá com uma média de 5,56 em 8 jogos em casa, precisa de 4,20 para começar a valorizar. E olha só as pontuações do Richard em casa, ó. Mesmo perdendo SG, pontua muito bem, é um goleiro de muita segurança, tá? E o sistema defensivo tá bem. Né? A questão é o Bragantino, time perigosíssimo fora de casa, olha só. A última vez que cedeu pontos foi quando não fez gol contra o Fortaleza, isso lá na 13ª rodada, né? Então pra mim, ó, é uma incógnita esse jogo, tá? Tem que analisar com mais calma. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, no histórico. O histórico é de média alta de gols, ó, 1-2, 2-0, 3-0, 1-0, 5-3. Mas aqui, ó, o Ceará, nos últimos 5 jogos em casa, segurou 3 SG contra o Bragantino, né? Só que a campanha do Bragantino agora é melhor fora de casa. Então, existe uma divergência aí, né? Do ponto de vista atual, é a melhor ataque visitante contra a melhor defesa mandante, né? E é um histórico de muitos gols, onde, né, o terceiro histórico aqui de maior gols aqui, ó, onde o Ceará segurou 3 SGs. Eu dei uma olhadinha assim por cima antes de gravar o vídeo, essa rodada não tá muito fácil não, tá? Os cruzamentos scouts não estão batendo, tá? Existe um confronto ali, direto ali, né, dos times, como a questão aqui, ó, do Ceará. Por exemplo, o Ceará é o time que mais vem cedendo, né, pontos para goleiros adversários jogando em casa, né? Mas o Bragantino toma gol direto fora de casa, né? Mas o Ceará é o que mais sente. Quem quiser ir com o Cleiton, eu prefiro o Cleiton. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Cleiton se tá bem fora de casa, né? E os jogos do Ceará em casa têm sido de poucos gols, 4,20. Já dá para fazer o teste pezinho. 6,90 para começar a valorizar. Negativou aqui. Vem bem fora de casa, tá? O Richard tem uma regularidade, né? Vem bem fora de casa. Deixa eu ver o Ceará. Pela dificuldade de fazer gols aí, ó. O Ceará vem cedendo uma enormidade de pontos para goleiros, tá? Mesmo fazendo gol aqui, ó. O Kehler fez 7 defesas, 6,5. Cleiton também é uma boa, tá? Os dois goleiros desse jogo aqui, ó, valem muito a pena, tá? Valem muito a pena. De repente pode até rolar um 0x0. Se depender do Bragantino, acredito que não, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o Maílson tá muito bem, né? O Santos não cede tantos pontos, mas tem que elogiar o Maílson, tem que falar assim, tá? O Maílson tá muito bem, 4,83 em 12 jogos, é um goleiro muito regular, 5,10 para começar a valorizar, né? E olha só as pontuações do Maílson. Ele não é aquele goleiro que dá aquelas mitadas, passa dos 10 pontos, né? Mas é um cara muito constante, ó, que te entrega pontos sim. Vai enfrentar um Santos que tá na parte de baixo, que não vem bem, né? Ultimamente o Santos vem cedendo alguns pontos aí, né? Nos últimos 2 jogos fez gol, não, mas antes estava cedendo, alguns SGs estava cedendo pontos. O momento do Santos não é bom, assim como do Sport também, né? Outro jogo complicado, tá? Jogo de 6 pontos, né? Na parte de baixo da tabela. Inclusive aqui, ó, o Sport, pior ataque mandante, andou fazendo os golzinhos, mas ainda é um dos piores ataques mandantes. O pior é o Ceará aqui, ó. Como eu falei, de repente o Bragantino pode dar certo, tá? E aqui, ó, o Santos tá muito mal. Ó. O Santos tem o pior ataque visitante o segundo pior ataque visitante e a segunda pior defesa visitante. O Santos não tá bem, tá? Santos não tá bem, mas é jogo de 6 pontos. O Sport em casa cresceu bastante e o Maílson tem muita regularidade. De repente tá valendo a pena, tá? Vamos ver os times que mais conquistam além de Ceará, né? Aqui, ó. Fernando Miguel também não dá pra se jogar fora essa rodada não, tá? O Atlético Mineiro é líder da competição, cede muito ponto porque é um time ofensivo, né? E o Fernando Miguel vem conquistando. O Fernando Miguel tá com um bom desempenho. Principalmente fora de casa, aqui ó, 6,29, mas em casa também não dá para se jogar fora, 3,86, ainda mais quando for enfrentar um time ofensivo como o Galo, deve fazer bastante defesa. Acredito que é difícil sair com SG, mas deve fazer uma quantidade considerável de defesas. Precisa de 7,70 para começar a valorizar, aí é outro cara de muita regularidade, ó. Não pontua tão bem quanto o Richard, por exemplo, né? Fora de casa não, fora de casa ele é o cão chupando manga. Tem 2 goleiros fora de casa aí que realmente pontuam bem demais, é o Walter e o Fernando Miguel, tá? O Atlético Mineiro, por sua vez, aí, ó, por ser um time ofensivo aí, ó, depende da circunstância da partida. Se fizer mais de um gol, vai ser difícil ele pontuar bem. Agora, se fizer um golzinho ou segurar esse, estoura na pontuação, tá? Mas acho que tem goleiros melhores aí pra rodada, porque esse confronto aqui, ó, é um confronto com média alta de gols. O segundo média mais alta, ó, 3-4, 1-2, 1-1, 1-0 e 2-3. Os últimos 5 confrontos do Galo contra o Atlético Goianiense, contra o Dragão, lá em Goiás, só teve 1-0 no placar. Então, pelas características hoje atuais do Galo, né, acho complicado de repente sair um SG nesse jogo, tá? Principalmente do lado do Atlético Goianiense. Do lado do Atlético Mineiro, talvez saia, tá? Por quê? Porque, olha só, o Atlético Goianiense fora de casa vai muito bem, mas em casa, ó, 19º melhor mandante. Trás pra frente é o segundo pior mandante, segundo pior mandante da competição, tá? Tá com uma média baixíssima, 0,58 em casa, mas sofre poucos gols, 0,83 de gols sofridos. Só que o Galo é o segundo melhor visitante, líder da competição, 1,15 de média de gols e 0,77 gols sofridos, tá?
Olha só o Galo. Faz gol praticamente todo jogo, né? E vira e volta, segura um SG aqui, ó. Agora tomou 2 contra a Chape, que surpreendeu todo mundo. Mais um foi de pênalti, né? Mas o Atlético Goianiense, nesse caso aqui, ó, é um time de fazer pouquíssimos gols aqui, ó. Passou em branco em 3 oportunidades, cedeu 3 SGs, certo? E às vezes conquista alguns aí, ó, né? Então pode ser que seja um jogo amarradinho aqui de 1 a 0, né? Como pode sair gol dos dois lados. Eu acredito de repente que possa ser até 1 a 0 pro Galo, tá? Não menosprezando o Atlético Goianiense, não. É por causa da campanha dele em casa, certo? Então aqui, ó, 2 goleiros aqui, ó. Fernando Miguel eu já falei, né? E vou falar também aqui, ó, do Everson, tá? Acredito que o Everson é uma boa sim, tem média de 3,85 em 13 jogos. Precisa de 1,70 para começar a valorizar. Fora de casa aqui, ó, às vezes oscila dependendo do resultado, né? Porque como o Galo propõe o jogo e tem a posse de bola na maioria das vezes, mesmo jogando fora de casa, não dá muita oportunidade para o adversário atacar, né? E o Atlético Goianiense não é um time de atacar muito em casa. Mas a verdade é que vem cedendo pontos aí nos últimos jogos, tá? Vem cedendo pontos. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó. Depois do Ceará, né? Os times que mais cedem pontos em casa é o Sport, tá? E o Atlético Goianiense. JP também aqui, ó, não é de todo ruim não, tá? O Sport tá bem ofensivo em casa agora, com a chegada da torcida, melhorou bastante nos últimos jogos, né? Ontem perdeu com um gol de pênalti, certo? Então outro goleiro que pode ser muito exigido aí, ó, é o JP. A questão, onde é que tá? Ah, vai ser o Jandrei, ó. O JP tá suspenso, deixa eu dar uma olhadinha depois, daí não tem muita pontuação do Jandrei. Quem lembra do Jandrei, ele foi goleiro da Chape, né? Outros anos aí. Ó, vinha cedendo pontos Sport, tá? Nos últimos jogos aí, ó, não cedeu pontos porque começou a fazer gols em casa. Né? Então é aquela coisa, se você acredita no SG do Santos, a escala, o Jandrei. Acho complicado, prefiro nesse confronto aqui o Maílson. Ó, goleiros que vem pontuando muito bem fora de casa aqui, ó, o Walter, que eu falei, ó, o Daniel vem pontuando bem, até os goleiros do Bahia, tá? E todos os times aqui, ó, não cedem tantos pontos assim. Quem cede muito aqui em casa, como a gente viu aqui, ó, Ceará, Sport e Atlético Goianiense. Vamos falar já do Walter e do Daniel, tá? Mas deixa eu dar uma olhadinha em defesas primeiro. Defesas. Quem vem fazendo uma quantidade. Ó, o Walter é o goleiro que mais faz defesas fora de casa. E mesmo enfrentando o Flamengo, vale a pena? Vale. Deve ser bombardeado, porque o volume de jogo do Flamengo é muito grande. Mas o desempenho do Walter fora de casa é muito bom. 6,27 em 11 jogos. Descer de 7,60 para começar a valorizar. Olha só o desempenho do Walter. Quando segura o SG, faz mais de 10 pontos aqui, ó. Quando perde o SG, faz 3, 4 pontinhos, né? Com algumas defesas. Tá muito bem o Walter fora de casa. Aliás, o Cuiabá tá com uma boa campanha fora de casa. E o Flamengo aqui, ó. Dificilmente negativa goleiro adversário, tá? Dificilmente negativou o Santos aqui, ó, no 3 a 0. Mas na maioria das vezes, mesmo fazendo gols aqui, ó, como o Maílson com 8 defesas, 7 pontos, tá? Então vai depender muito das circunstâncias da partida. O que me traz um pouco de segurança em relação ao Walter é que ele é o goleiro que faz maior número de defesas aí jogando fora de casa, né? Depois aqui vem o Juventude, aqui é um clássico regional. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, a vantagem do Grêmio histórica aqui é grande, tá? É grande. O momento do Grêmio é ruim. Mas com a chegada do Mancini agora pode também mudar os ares lá, tá? Toda vez que chega um treinador novo, jogador de futebol é bicho desgraçado. Dá um gás. Parece que os caras querem mostrar serviço, entendeu? Ó, 1x0, 3x0, 3x0, 0x0, 3x0, tá? É muito favorável, tá? É muito favorável. Inclusive do ponto de vista defensivo e também ofensivo, tá? Porque o Juventude aqui, ó, vem tomando muito gol fora de casa. É o time que, ó, pior defesa visitante, é o time que mais vem sofrendo gols fora de casa nos últimos jogos. Inclusive, eu tô bem propenso a botar ali talvez a Alisson, Ferreirinha. Acho que é um confronto bom para eles, tá? Então, quem quiser dar uma postada aqui, ó, principalmente no Breno aqui, ó, não vem fazendo muita defesa. Deixa eu ver se vai ser o Breno, né? Porque de repente pode rolar um SG. Dá uma olhadinha aqui no Breno, deixa eu ver. 1 ponto em 3 jogos em casa, 3,50 fora. Tá com desempenho melhor fora, em casa negativou uma vez. Não transpira tanta segurança, mas tecnicamente é um bom goleiro, né? E o Juventude não cede muito ponto. É, só mais para SG mesmo, certo? Ó, Fortaleza como vem fazendo defesas, mas a Chape é fura-olho fora de casa, é complicado. E olha que eu queria ir com o Benevenuto nessa rodada aí. Ó, a Chape, por mais que tenha uma média baixa, ó, de 0,69 e é o pior mandante da competição, costuma tirar o SG, tá? Cede alguns, mas o Fortaleza bem fora de casa, 7º melhor visitante, mas tem uma média alta de gols e uma média alta de gols sofridos também. A Chape também tem uma média enorme de gols sofridos, 1,62, né? Ó, o Fortaleza fora de casa aí, ó, geralmente faz gols, dificilmente cede SG para adversário e nos últimos jogos vem melhorando muito defensivamente, tava tomando muito gol aí, ó. Já dá para começar a olhar com outros olhos a defesa do Fortaleza para essa rodada. O problema é a Chape aqui, ó. Só não fez gol no Palmeiras, mas nos outros jogos cede, faz gol, não cede SG, é complicado. Ó. E do ponto de vista defensivo, toma gol todo jogo a Chape, tá? Então, aquele meio campo forte do Fortaleza para essa rodada, tá valendo a pena. De repente até algum atacante, tá? De repente até algum atacante. Deixa eu voltar aqui pro cruzamento scout. Defesas, em casa, quem tá fazendo muito? Ó, o Volpe. Nesse clássico aqui, ó, de repente vale a pena, tá? O histórico, de certa maneira, é favorável, tá?
pro São Paulo, ó, 2x1, 0x0, 1x0, 0x0. São Paulo segurou 3 SG nos últimos 5 confrontos com o Corinthians, nesse clássico aqui paulista, né, ou nacional, dentro do Morumbi, e 3x1, tá? Uma média baixa de gols. O Volpe também, lembra que eu falei que eu tava em dúvida em goleiro nessa rodada? Os meus goleiros que eu tava em dúvida pra essa rodada realmente aqui, ó, é o Cavicchioli, tá? O Volpe, jogando em casa. Tô com um pressentimento bom nele, ainda mais pelo jogo de ontem, o Rogério assumindo, né? O Rogério sempre foi um grande ídolo pros goleiros, de repente ele deve estar empolgadinho aí pra pegar. E ele pegou bem ontem, tá? Mãozinha de dinossauro, falhou em alguns jogos, mas nos últimos 2 jogos vem pegando muito. Pegou muito contra o Cuiabá e pegou muito ontem, tá? Só tomou um gol porque foi uma baga de fora da área ali, um baita de um chute do Fabinho, tá? 4.46 de média em casa em 12 jogos, precisa de 6.70 pra começar a valorizar. Ó, tomou gol aqui, ó, fez 7 defesas, ó. Em casa ele vem bem o Volpe, tá? Não é um cara de se jogar fora jogando em casa, não. Corinthians, por sua vez, aí, ó. Negativou apenas o Chapecó e nos últimos jogos vem cedendo pontos, tá? Mesmo fazendo gols. E como é um clássico, e eu sempre falo que em clássico o goleiro pode brilhar, não só o Volpe, de repente o Cássio pode valer a pena nessa rodada, tá? Porque realmente aqui, ó, o São Paulo cede uma quantidade de defesas. Bom, depois aqui, ó, depois do Volpe, o Maílson, olha como o Maílson é uma boa, hein? Chapecoense vem fazendo defesa e Fortaleza cede. Quem quiser dar uma apostada aí, ó, eu digo apostada porque eu acredito que vai ser dificílimo aqui, tá? O Kehler sair com o SG. Ó, 0.57 em casa em 7 jogos. Fora vale a pena. 4.82. Tá precisando de 1.30. Eu preferi ele fora de casa aqui, ó. Os últimos 3 jogos muito bem. Em casa, os últimos 3 jogos, nem tanto. E o Fortaleza começou a fazer gol novamente aí fora de casa, ó. Cedeu 2 boas pontuações. Nas outras não cedeu muito, né? E outra coisa, não é bom ficar apostando muito em escalando muito jogador da parte de baixo da tabela, não. Tem que ser cautela porque os times não vivem um bom momento, certo? Olha só o Galo como cede defesa, como o Fernando Miguel também não é uma ruim. Sem pensar muito em SG, é claro, né? Falando aqui em SG, falando em SG, saldo de gols. Ó, o Inter conquistou 3 SG nos últimos jogos, mas o Palmeiras, por mais que tome muito gol, o Palmeiras toma muito gol, mas faz muito gol. Interessante o Palmeiras é isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Raio-X da rodada. Ó, o Palmeiras tem a pior defesa mandante, tomou 11 gols nos últimos 5 jogos em casa, tá muito mal. Mas tem um dos melhores ataques mandantes, ó, fez 6 gols, ou seja, fez gol em todos os últimos 5 jogos em casa. Então é meio complicado, mas o Inter tem a segunda melhor defesa aqui, ó, juntamente com a primeira aqui, ó, sofreu apenas 3 gols, né, mas eu acho que é jogo de gols, inclusive tem que ficar ligado, tá, gente? Cardzinho aqui, ó, de penalidades, ó, agora o Reinaldo tá de titular novo com o Ceni, ó, Fábio Santos, Reinaldo, tá? Zé Roberto, Hulk se voltar aqui, tá? Tem que ficar de olho, senão o Nath provavelmente deve bater. Aqui, ó, Diego Souza, que deve ser ele que vai jogar, não sei o que o Mancini vai fazer, ou o Borra, que são eles que batem os pênaltis, né? Aqui é o Ricardo Bueno, tá em dúvida ainda, ó. Aqui, esse jogo aqui é interessantíssimo, aqui, ó. Tem o Veiga e tem o Edenilson, ó. São 2 caras que batem pênalti muito bem, principalmente o Edenilson, tá? Pode rolar um pênalti sim, então tem que ficar de olho nisso também. Isso tudo são o quê? Informações para você montar o seu time. Mas eu acredito assim, ó, que o SG mais favorável jogando fora de casa é o do Galo, tá? O Galo conseguiu conquistar 2 SG nos últimos 5 jogos fora de casa. É a melhor defesa da competição. E o Atlético Goianiense cedeu 3 nos últimos 5 jogos em casa, tá? E jogando em casa aqui, ó, quem conquista muito SG? Ceará. Mesma coisa, Ceará e Inter, aqui, ó, Inter melhor defesa jogando fora. Nesse momento, nos últimos 5 jogos. E o Ceará melhor jogando em casa. Só que vão enfrentar adversários que não cedem, ó. Assim como o Palmeiras não cede em casa, o Red Bull Bragantino também não cede SG jogando fora, tá? Ó o Juventude como é fura-olho, ó. Sempre falo de Juventude, ó. A Chape até que cedeu um SGzinho aqui, ó. De repente Fortaleza conquistando 2. Pode roubar um SG da Chape lá, mas a Chape é fura-olho, né? Olha só, outro SG muito favorável pra nessa rodada, tá? O meu medo é o quê? Eu tava convicto, antes de sair a notícia do Mancini sair do América Mineiro, eu tava convicto que eu queria dobrar ali com o Cal, com o Marlon, que estão jogando muito bem ali, o América atrás, tá? O Bahia cedeu 3 e o América conquistou 2. Para SG é um dos cruzamentos mais favoráveis. Mas eu tô com um pouquinho cabreiro, não sei como é que o grupo vai absorver essa saída do Mancini, tá? Mas a verdade tem muito goleiro bom para rodar, tá? Tem muito goleiro bom para rodar. Vamos ver finalizações defendidas, os goleiros que podem ser exigidos para rodada. Ó, o Sport tá finalizando demais, tá? De Andrei sem nenhuma pontuação, quem quiser arriscar, eu digo arriscar porque a gente não tem, né, pontuações dele para mostrar. Juventude também deixa chutar bastante. Olha o Cuiabá como deixa chutar. É o time que mais deixa finalizar. Ó. Cedidas, finalizações para todos, né? Então o Walter deve ser muito exigido aqui nessa rodada, tá? Deve ser muito exigido na rodada. A Chape também deixa finalizar bastante. Olha só, Fernando Miguel também, ó, deve ser muito exigido, ó. Olha como o Galo finaliza, olha como fortaleza. Times ofensivos, né? Tem tudo para finalizarem mesmo, né? Temos alguns bons goleiros aí para rodada assim. Não tá ruim de goleiro, não. Tá
Ah, não vou... Errei aqui, mas vamos deixar. Média básica. Ah, depois eu volto lá no cruzamento no outro. Goleiros. Ó o Maílson que eu falei, ó. Né, o Cleiton. Daniel também, falamos sobre o Daniel, né? Eu não sei se eu abri, ó. O Walter aqui, o Cavicchioli, né? São goleiros de segurança. Vamos dar uma olhadinha no Cássio. O Cássio tá com uma média de 5.04 em 13 jogos. Precisa de 9.80 para começar a valorizar. E o desempenho do Cássio fora de casa até que é bem regular. Vinha bem, vinha muito bem. Mas deu uma caidinha, tá? Deu uma caidinha. Mas como é clássico, eu costumo dizer que clássico goleiro costuma brilhar. De repente tem uma chance. Eu prefiro nesse clássico aqui, talvez o Volpe, tá? Talvez o Volpe. Mas deve ser um jogo movimentado, porque o Corinthians tá jogando de maneira ofensiva ali, né? Com o Roger Guedes, né? Um pessoal ali que foi contratado novo do meio pra frente. E o São Paulo ontem mostrou realmente que tá jogando também de maneira ofensiva. Deve ser um jogo bem movimentado aí, os goleiros têm tudo pra brilhar, tá? Se sair com o SG, vão estourar na pontuação. O Daniel, eu cheguei a mostrar, o Daniel tá com uma média de 0.8 em 12 jogos fora de casa, um dos goleiros com melhor média fora de casa. Precisa de 0.80 para começar a valorizar, né? Palmeiras geralmente faz gol em casa, dificilmente cede SG, né? Mas a gente sabe que vai depender muito, muito aí, ó, do SG para ele estourar como aconteceu aqui, ó, contra o Ceará, tá? Mas de maneira geral é um cara bem regular, tá? Bem regular. Vinha bem demais aqui, ó, mas depois deu uma caidinha. Depois deu uma caidinha aqui, mas não dá para negar aqui, ó, que ainda tá muito bem, ó. 23ª rodada, apenas um ponto mais nos últimos 4 jogos, né? Deu uma mitada e fez 2 excelentes pontuações. O Palmeiras, por sua vez, aí, ó, é um time que dificilmente negativa goleiro adversário, porque é um time ofensivo, né? Esses times ofensivos, Galo, Flamengo, Fortaleza, né? Atlético Mineiro, dificilmente negativam, tá? Goleiros adversários. Temos alguns bons goleiros aí por rodada? Temos. Mané, tá em dúvida? Bastante. Ah, bastante. Deixa eu botar aqui o cruzamento scout, já que vai ser um 3 em 1. Vamos escalar 3 times, né? Deixa aqui já. Goleiro aqui. Depois eu volto para zagueiro. Pontuação média. Eu tô muito na dúvida, tá? Muito na dúvida. Ah, Mané, quais são as tuas dúvidas aqui? Já vou até botar um filtro para fazer uma brincadeira com vocês. Tá? Aqui. Aqui. E aqui. Tá? Essas são as minhas 3 dúvidas. São os 3 goleiros que eu queria escalar nessa rodada. Tô bem propenso aí com o Everson. Só que eu sei que se ele perder o SG, não vai recuperar a pontuação. Por quê? Porque o Atlético Goianiense cede SG em casa. Cede. É o time jogando em casa nos últimos 5 jogos mais cedeu SG. Mas não é um time de atacar tanto, né? Mas assim, ó, são os 3 goleiros aqui que eu tô com maior segurança. Poderia botar um pouquinho mais aqui? Poderia. Poderia vir aqui, ó, botar o... Tanto aqui, ó, é clássico, tá? Poderia sim. Certo? Tem outros bons goleiros para rodada. Tem outros. O próprio Walter, tá? Não tem muito goleiro para rodada. Mas eu fiquei em dúvida realmente nesses 3 aqui, ó. Tanto é que o Cássio aqui, ó. Vamos ver o média. Eu vou já estar aqui embaixo. O Cássio tá bem, né? Mas eu vou apostar no líder da competição aí, né? Um time que às vezes segura SG e vai enfrentar uma defesa, né? Que cede bastante SG. Pô, já tá ali o time escalado? Deixa eu ver. Vamos lá. Vou com o Everson, tá? Vou com o Everson por enquanto, tá? Vou com o Everson por enquanto, mesmo porque aqui o canal, todo mundo sabe que não é para copiar time, né? E como eu vou fazer um time de bons e baratos, né, e valorização, de repente ele com a Vitioli vai numa valorização que tá bem desvalorizado, de repente eu vou botar no bons e baratos no Maílson, entendeu? Vou diversificar bastante, vou ver direitinho aqui, tá? Com bastante carinho, certo? Mas o importante é a gente ter visto bastante dados aí para você escalar bem no seu cartola. Vamos ver zagueiros. Quem vem pontuando muito bem em casa com seus zagueiros, ó, o América de novo, ó, e o Bahia cede. Então assim, ó, convicto demais aqui, ó, que o meu zagueiro para essa rodada, né, é o Cal, tá? Por que o Lucas Cal? Porque ele tá jogando avançado, né, como um volante. Não sei também se ele vai continuar jogando avançado como um volante agora com o novo treinador, sei lá quem é que vai assumir ali, né? Então, meio complicado, mas a verdade é que o desempenho dele é sensacional em casa, 8.88 em 5 jogos, precisa de 0.90 para começar a valorizar. Isso é muito bom, ó, e vem com pontuações muito boas, porque vem dando assistência, vem participando ativamente, inclusive fazendo gols, porque é um zagueiro no Cartola que joga como volante, avançado no time, isso sempre é bom. Olha, o Bahia, ó, mesmo voltando a fazer gols, é um time ainda que cede pontos aqui, ó. No 2-0 aqui, ó, cedeu pro Pedro Henrique 3.3. Né? Então o Cal vale a pena? Vale muito a pena, para mim tá entre as melhores opções para rodada, certo? O Ceará se defende muito bem em casa, né? Mas o Bragantino é o time que menos cede pontos para zagueiros adversários, porque tira SG de todo mundo. Mas tem um cara aqui, ó, vou até botar para filtrar aqui, ó, que tá muito bem em casa. Enquanto o Luiz ontem ele deu uma pancada na cabeça, sentiu. Aí é o Messias. Messias em casa é um 2.40 em 11 jogos. Precisa de 0.30 para começar a valorizar, tá? E é um cara que tá com muita regularidade, mas muito por causa do SG. Mas essas pontuações aqui do Messias aqui, ó, não sei se tá muito certa não, tá? A falta cometida. O Messias eu acho que eu ficaria...
Messias, eu acho que eu ficaria meio stand-by. Não sei se tá certa essa pontuação do Messias não, tá? Porque ele tem um bom desempenho em casa e tinha uma boa média básica em casa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, o Santos cede aqui, ó, algum zagueiro do Sport, né? Por uma chance real de SG, quem sabe aí, ó. Um Sabino, quem sabe, tá? Aí tá o Sport aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Sabino. Tem o Chico que fez um gol no último jogo aí, né? Entrou e fez, ó, o Sabino 3.87 em 12 jogos, precisa de 3.30 para começar a valorizar. É outro cara de muita segurança aí, ó. De repente tá valendo. O Santos é um time aí que tá difícil de negativar zagueiro, porque tá jogando, né, sob pressão e não tá com uma boa campanha fora de casa, como a gente viu ali, é um dos piores ataques visitantes e defesas visitantes, né? Vamos ver o Chico aqui como é que tá. 4.72 em 5 jogos, 2.60 para começar a valorizar. O Chico oscila um pouco mais, o Sabino já é mais, né, um zagueiro mais seguro, assim, né, uma média melhor. Quem é que vem cedendo muito ponto aí, ó, jogando fora, além do Bahia e do Santos? Né, podemos dizer o Cuiabá, né, mesmo com uma campanha boa, cede muito ponto. Cara, tem uma outra elétrica aqui do lado de casa, aqui vocês estão escutando o barulho do motor, loucura, né? Então assim, ó, pela quantidade de pontos cedidos pelo Cuiabá e até mesmo pelo Internacional, tá? Temos alguns zagueiros bons aí de Flamengo pra escalar? Eu acredito que sim, né? Ó, tem o Rodrigo Caio, que tem uma regularidade tremenda, 4.24 em 9 jogos, precisa de 2.60 para começar a valorizar, e é um cara de muita regularidade, tá? Muita regularidade. Tem média básica para zagueiro. O Arão jogando avançado assim como o Cal vale a pena? Claro, a hora que o Flamengo segurar o SG, ele estoura na pontuação. 3.23 em 12 jogos, precisa de 2.50 para começar a valorizar. Aqui, ó, 6.1, segurou o SG, 7 desarmes, passou de 5 pontos. Vale a pena? Vale. Todo zagueiro que joga avançado, vale a pena, tá? E realmente, ó, o Cuiabá, por mais que tenha uma campanha muito boa, tá, costuma ceder pontos aí para zagueiros adversários, tá? Então os zagueiros do Flamengo não é de todo ruim não, tá? Eu prefiro esses dois, o Léo Pereira eu vou deixar em stand-by um pouquinho. Palmeiras tá tomando gol todo jogo em casa. Se não fosse essa questão, até poderia. Vai enfrentar o Inter, né, que joga muito bem fora de casa. Então vou ficar em stand-by por enquanto com os zagueiros do Palmeiras, tá? Mesmo o Inter cedendo alguma coisa. Eu prefiro os zagueiros do América, certo? Do Sport e até mesmo do Flamengo. Tá? Jogando em casa, quem é que cede muito ponto aí? Ó, Ceará cede muito, mas o Bragantino não conquista quase nada. Sport cede bastante também, mas o Santos não conquista quase nada. A Chape não cede tanto aqui, ó, mas o Fortaleza. Vamos pelo outro lado, né? Aqui, ó, quem é que cede mais além do Sport, né? Quem é que cede mais? O Atlético Goianiense. Quem é um dos que mais conquista fora de casa? O Atlético Mineiro, tá? Então não dá pra fechar o olho não, tá? Todo mundo fala, pô, mané, mas tá tomando gol nos últimos 2 jogos. Mas vocês têm que ver que tava com a zaga modificada. Agora, com a volta dos jogadores das seleções, Alonso, Arana, a defesa do Galo já fica uma defesa mais consistente. Tá? E entre o Alonso e o Nathan Silva, eu prefiro o Alonso. O Alonso tem um desempenho melhor fora. E o Alonso joga melhor fora e o Nathan Silva joga melhor em casa, a gente vai ver isso. 5.62 em 6 jogos, precisa de 5.20 para começar a valorizar. É um zagueiro que fora de casa aí, ó, vem desarmando, ó, 4, 2 desarmes, 1 desarme, 3. Uma média de 2, 3 desarmes por jogo, olha só, vem pontuando muito bem. A negativo apenas aqui, ó, no 2-1, quando tomou um cartão amarelo. Né? Mas não é um cara tão faltoso assim. O Atlético Goianiense, por sua vez, pela dificuldade de fazer gols em casa, cede muito ponto, tá? Já negativou alguns zagueiros aqui, ó, mas isso já faz tempo, na 17ª rodada, nas últimas vem cedendo ponto sim, certo? Então acredito que vale a pena o Alonso, com toda certeza. Nathan Silva eu gosto dele mais em casa, ó. Em casa ele tem uma média de 5.6, fora 2.86 e tá valorizado, fez gol na última, inclusive tá no time do canal. Ó, fora de casa ele é uma incógnita, uma constância, ele oscila demais, tá? Então, nessa rodada, zagueiro do Galo, jogando fora, prefiro o Alonso. E aqui o Fortaleza vale muito a pena, tá? Vale muito a pena aqui, ó. Aquela brincadeira que eu sempre falo aí no canal. Vai escalar um zagueiro do Fortaleza? Bota o Crispim. Embate escanteio e, ó, o zagueiro do Fortaleza faz gol. O Benevenuto aconteceu isso 4 vezes já, tá? Marcelo Benevenuto, fora de casa, média de 5.39. Joga melhor fora do que em casa. Precisa de 4.80 para começar a valorizar. Só negativo aqui, ó, quando perdeu pro Internacional de 1-0. Não vejo a Chape ganhando de 1-0 do Fortaleza. Me desculpe a torcida da Chapecoense. O time tá lá na lanterna e só venceu um jogo até agora. Fortaleza vem melhorando, inclusive, né? O Vojvoda não vai jamais ver o vídeo aqui do Mané, mas eu falei, deixa o Lucas Lima no banco. Depois que ele começou, ele acabou com o time do Fortaleza. O que aconteceu? Nesse meio de semana, o Lucas Lima ficou no banco. Quem saiu jogando foi o Matheus Vargas. O que aconteceu? Fortaleza venceu o jogo. Não tomou gol, fica um time mais postado, um time mais competitivo. O Lucas Lima é muito chupa-sangue, tá? E realmente aqui, ó, fora de casa é um cara que vale a pena de baixo. Vamos ver a Chape como é que tá? A Chape oscila aqui, tá? Entre negativar zagueiros e ceder bons pontos, tá? Cedia muito nos últimos jogos, vem negativando, certo? Esse é meu único receio, mas eu tava muito disposto a botar o Benevenuto e o Crispim fazer aquela dobradinha legal.
Ah, o Tite, 3.06 de média fora de casa, 7.60 para começar a valorizar. O Tite vem bem, mas eu acho que o Benevenuto vem um pouquinho melhor do que ele, tá? Tem uma leve preferência, apesar de ter feito já 2 gols de cabeça também, tá? Tem uma leve preferência, né, por Benevenuto. Mas acredito que os zagueiros de Fortaleza e de Galo para essa rodada valem muito a pena. Quem tá pontuando muito também bem fora de casa com os zagueiros é o Internacional. Palmeiras não cede quase nada, porque tá tomando muito gol, mas faz gol em casa. Então os zagueiros do Inter, eu ficaria um pouquinho em stand-by, tá? Vai ser um jogo complicado, certo? Tem um mercado aqui, ó, o Bruno sentiu, né? E vai jogar o Cuesta. O Cuesta tá bem em casa, fora nem tanto, ó, 2.11 em 12 jogos, né? Fora ele já não tem aquele desempenho todo. E sem o Bruno Mendes, eu vi ali que o sistema defensivo do Inter sentiu um pouco, apesar do mercado ser um bom zagueiro. Jogado já em Boca Juniors, um cara muito experiente. A zaga, Vitor Cuesta e Bruno Mendes estava muito azeitadinha, estava muito ajeitada, tá? Agora não sei como é que vai ficar. Vamos dar uma olhadinha aqui em desarme. Opa, defesa, zagueiro não faz. Vamos ver desarmes. Ó, o Flamengo vem desarmando bem, certo? Ó, o América como desarma, muito porque o Cal tá jogando avançado. E o Bahia cede uma quantidade, tá? O zagueiro do Flamengo não é ruim pra essa rodada não, tá? O Cuiabá é um time ofensivo, cede uma quantidade de desarmes também, ó. Cede uma quantidade de desarmes também. Grêmio desarma bem o Juventude, cede, e a gente viu ali que o confronto histórico é favorável ao Grêmio, né? Então assim, ó, dependendo aí da situação, quem quiser fazer o teste pezinho aí, ó, um zagueirinho do Grêmio aí, ó, um zagueirinho, desculpa a expressão, tá? De repente pode valer a pena. Deixa eu ver o Rodrigues, 2.74, 5 jogos, precisa de 0.90, tá baratinho, oscila demais, né? Segurar o SG vai pontuar bem, mas tem uma chance sim de SG, por mais que o Grêmio esteja mal na competição. Kahneman, 4.98 em 6 jogos, precisa de menos de 2.10, acho que vai ser até o zagueiro do bons e baratos do canal, tá? E realmente o Kahneman dentro de casa tá muito bem, tá? 6 desarmes, 7 desarmes, 4 desarmes. O Kahneman tá bem, tá? É um clássico regional, tem que tomar cuidado, porque o Kahneman é meio doido, né? Pra ele dar uma voadeira e ganhar um vermelho a 2 toques. E o Juventude não é um time de ceder tantos pontos assim, tá? Não é um time de ceder tantos pontos assim. Mas o Grêmio desarma em casa com seus zagueiros aqui. O Juventude é um dos times que mais cede. Quem é que mais cede desarme jogando fora de casa aí, ó? O Atlético Mineiro. Time ofensivo, normal. Mas o Atlético Uniense não dá, tá? Os zagueiros do Atlético não desarmam muito. É zagueiro só pra SG, certo? Flamengo. Cede demais pra desarmar pra zagueiro. Normal, time ofensivo, tá? Mas o Cuiabá fora de casa, mais pra SG também. Não desarma quase nada. Olha como os zagueiros do Inter desarmam bem, tá? Mas sem o Bruno Mendes ali, tô meio sem fé, tá? No SG do... Aliás, acho que sai gol dos dois lados aqui, tá? Sai gol dos dois lados. Juventude vem desarmando bastante, mas o Grêmio não cede desarmes. Santos vem desarmando muito, é o time que mais desarma. Ganha até do Internacional, mas o Sport não cede tanto assim, tá? Mas quem quiser dar uma apostada aí, ó, em algum zagueiro do Santos, porque eu vi ali alguns jogos do Santos, tá? Que não dá pra gente assistir todos, né? O Velasco me chamou a atenção, tá? Deixa eu dar uma 1.90. Ah, em casa, 6.1.95. 4 jogos, 1.70 dá pra começar a valorizar. É, realmente, vai precisar do SG pra pontuar bem. Mas não é zagueiro ruim não, tá? Ó, 3 desarmes, 2 desarmes. Não é de todo ruim não. E claro, o Sport vinha cedendo ponto agora, que começou a fazer gol. Não cede tanto, mas antes cedia bastante, tá? Mas como o momento do Santos não é bom, prefiro, tá? O Wagner Leonardo fez gol na rodada retrasada, prefiro deixar em stand-by, tá? Eu sou sincero, se fosse para apostar num sistema defensivo aqui, eu apostaria no Sport então, tá? Eu sou sincero, certo? Ó o Fortaleza como vale a pena, ó. A Chape é o time jogando em casa, depois falando que mais cede desarme. Benevenuto não é todo ruim não. Os zagueiros do Galo, ó, muito equilibrado aqui, ó, o confronto, tá? Deixa eu ver. Média básica. Média básica sempre socorre a gente. Tá em dúvida? Bota alguém de média básica. Se perder SG, vai te entregar pontos, tá? Vai entregar o Lucas Cal tá aqui, ó. Ou o Kai, que nós falamos, tá? Até os zagueiros da Chape estão aparecendo aqui, ó. O Ricardo Silva também tá aparecendo. O sistema defensivo do América está bem em casa. Vamos ver o João Vitor. João Vitor é o segundo zagueiro disponível na rodada com melhor média básica. Média de 3.87 em 13 jogos, né? Fora de casa, apesar de ser um clássico. 8.80 para começar a valorizar, né? Deu uma negativada aqui, mas é outro zagueiro aqui, ó. E bastante irregularidade. Mas vai precisar do SG para pontuar bem. Mas como é um clássico, de repente pode rolar um SG aí, ó. Mas o São Paulo não tá cedendo muito ponto. Já cedeu mais, tá? Não tá cedendo tanto ponto assim. Ficaria mais stand-by. Acho que tem outros zagueiros aí. Ele pode arrebentar, né? Mesmo porque pode até dar um 0x0 nesse clássico. Arboleda também tá muito bem, tá? Ó, inclusive são os dois zagueiros do clássico. 5.92 em 4 jogos. 5.90 para começar a valorizar. E esse sim, ó. E esse aqui tá bem. Esse aqui tá melhor que o João Vitor, tá? Vem pontuando bem. Mesmo sem SG, tá? Em algumas oportunidades aqui, ó, 4 desarmes, 6.4, porque é um cara que chega bem na bola aérea, finaliza. Vamos ver o Corinthians? E o Corinthians vem cedendo os pontinhos aí, ó. Não cedia, mas nos últimos jogos vem cedendo, tá? É um clássico, né? Eu ficaria mais stand-by, por exemplo, desses zagueiros de média. Mas assim, ó, são excelentes zagueiros, tá? Pra rodada. Mesmo sendo clássico, Arboleda e João Vitor, tá? Por causa da média básica, e clássico é clássico, sabe como é que é? E vice-versa, como diz aqui o manezinho da ilha aqui, muito famoso, Miguel Livramento, tá? Um comentarista.
E tem chance de repente de um 0 a 0, tá? Mas eu acho que o Cal aqui, o Rodrigo Caio, pela média básica, me agradam bastante. Da Chape vou ficar em stand-by, tá? Porque a Chape não vive um bom momento. Então eu tô bem em dúvida. Tá em dúvida, Mané? Muita dúvida, tá? Arão, Caio me agradam pra essa rodada, por mais que tenha uma boa campanha o Cuiabá fora de casa. Os zagueiros do Fortaleza me agradam demais para essa rodada. Júnior Alonso tá me chamando muita atenção. Arboleda tem uma regularidade sensacional, mesmo sendo um clássico, tá? Mesmo sendo um clássico. Mas eu acredito de repente que eu vou ficar com o Alonso, tá? Vou apostar no sistema defensivo. Não posso ficar com o Alonso porque eu vou botar o Arana, eu acho. Eu já tô com o Everson. O Bebenuto eu vou botar. Já tava até aqui, ó. Vou botar, vou dar uma arriscada. Eu sei que a Chape é fura-olho, mas ele vem fazendo muito gol de cabeça. É algo a mais. É algo que pode te trazer pontuação caso venha perder SG. Que foi o que aconteceu com o Galão de uma rodada quando o Nathan Silva fez gol. E o Benevenuto é o cara que mais faz gol de cabeça. Então, se for botar ele, até bota o Crispim no meio pra rolar uma dobradinha, tá? De zagueiro não tá tão bom pra rodada, não, tá? Kahneman aqui, eu tava afim de dar uma apostada nele, tá? Esporte em casa também, dá pra dar uma apostadinha. Será que eu vou ter que ir com o Alonso aqui? Ah, não, já sei o que eu vou fazer, pô. Não tá pela média, né? Ah, meu zagueiro tá aqui, ó. É o Cal. Mesmo mudando treinador, vou com o Cal porque ele joga avançado, tá? Ele joga avançado, vou com o Cal sim. Certo? Vou com o Cal. Porque ele em casa pontua bem, tem uma chance de SG, já fez gol, né? E se vier a perder o SG, pode de repente com desarmes ali, conseguir pontuar alguma coisa. Vamos lá para nossos laterais, porque a gente ainda tem mais 2 times para fazer, né? O bons, baratos e o valorização. Já vamos deixar em desarme, vamos ver quem é que tá desarmando muito com os laterais. Ó, o Flamengo desarma uma quantidade, a América tá desarmando bem. O Grêmio também tá desarmando bem. E aqui, ó, o Juventude cede, tá? Quem quiser ir aí com o Wanderson aí, ó, não é ruim pra rodada, não. É uma boa, sim. Porque se segurar o SG, estoura na pontuação. A questão é que o desempenho dele fora é melhor do que em casa. Mas mesmo assim, vale a pena. Tecnicamente, é um dos melhores laterais hoje em atividade no futebol brasileiro. Da nova geração, é o melhor. Né? Tirando o Arana, que é um pouquinho mais velho. 2.91 em 9 jogos, precisa de 2.40 para começar a valorizar. Decepcionou aqui na última, decepcionou, tá? Mas é um cara muito bom, que dá assistência, chega bem à frente, vigor físico. Acredito que vale a pena, tá? Já mostrei aqui, vou mostrar de novo. O histórico é muito favorável pro Grêmio. 1x0, 3x0, 3x0, 0x0, 3x0. De repente rola um SG aí, tá? De repente rola um SG, certo? E o Mancini chegando lá, o pessoal vai se empolgar. Ó, o Juventude, ó. Mesmo tirando SG dos adversários, dificilmente negativa lateral, tá? Foram pouquíssimos laterais, não cedem muito ponto, não. Mas o Wanderson é um caso à parte, é um cara acima da média, certo? Outros laterais aí pra rodada. Ceará também desarma bastante aqui, ó. Mas o Bragantino não cede quase nada, por incrível que pareça, time ofensivo, né? Ó o Sport como desarma, ó o Santos como cede, tá? E os laterais aqui do Sport vem pontuando bem, tá? Vem pontuando bem, né? Tem alguns atrativos a mais aí, como batem alguns escanteios, o Sander bate falta. E eles estão bem em casa. 5.57 em 7 jogos, precisa de 3.40 para começar a valorizar. Negativou apenas aqui quando perdeu de 1x0 para o Internacional, que é um dos melhores visitantes da competição, né? O terceiro melhor visitante. E ó, de maneira geral, vem pontuando bem, mesmo perdendo esse dia aqui, ó. 4 desarmes, 5 desarmes. Quem joga a cartola sabe que o Sander sempre foi bom lateral para desarme, tá? O Santos é que não é um time de ceder tanto, mas já cedeu mais. Nos últimos jogos é que não vem cedendo. Mas tá valendo sim, porque o desempenho dos laterais do Sport em casa é bom sim, tá? O Everton, último jogo aí, ó. Mesmo jogando fora de casa, armou bastante ali. Eu acho que ele marcou o Cleison, porque o Cuiabá tem jogadores muito ofensivos ali que serem desarme, né? 3.77 em 3 jogos, precisa de 6.70 para começar a valorizar, né? Fazendo um recorte geral até que nos últimos jogos, bem sim. Mas eu prefiro, sinceramente, o Sander, porque o Sander tá batendo falta. O Sander desarma mais do que ele, ó. 33 desarmes em 15 jogos, tá? Apesar que ele não é ruim não, ó. 13 em 6. Mas o Sander é melhor, é mais constante, tá? Ó, o Atlético Paranaense também desarma bastante, mas o Fluminense não cede quase nada de desarmes. Chape desarma alguma coisa, né? Os laterais da Chapecoense tem uma média básica boa. Só que a Chape toma gol todo jogo, mas o Fortaleza é um dos times que mais cede. Atlético Goianiense também conquista, ó, mas o Galo também não vem cedendo muita coisa. Os laterais do Atlético Goianiense são bons laterais para cartola? São, desarmam bem, né? Mas tem que ficar de olho. Deixa eu dar uma linha tão bem desvalorizada, ó. 2.93, jogam melhor fora, ó. 4.79, mas tá desvalorizado. Acho que vai pegar um adversário difícil, que dificilmente vai sair com SG, tá? Mas são laterais para desarmes. Quem quiser dar uma apostada aí, deixa eu ver o Cariús aqui. 4.06, Cariús é mais regular, 1.50. É mais regular do Cariús, ó. Mesmo tomando gol aqui, ó. 2.7 com 3 desarmes. Mas eu acredito, tá, gente? Eu acredito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Galo. E tem laterais melhores, tá? Porque você também tem que pensar no SG. O SG dá muito ponto, tá? Então, se você acredita que o Galo vai passar em branco, beleza. Senão, fica complicado. Certo? Os times que vão jogar em casa, Juventude e Fortaleza, cedem bastante desarmes. Mas daí você escalar o lateral da Chape só pensando em desarmes
É complicado, né? Agora, se você acredita no SG da Chapecoense, aí já dá pra começar a pensar, tá? Matheus Ribeiro aqui, ó, desarma demais. 2.18 em 13 jogos, precisa de 1.50 para começar a valorizar. Olha só, a Chape mesmo tomando gol, dificilmente ele é negativa, certo? Então, se quiser escalar, né, por conta de risco, tem 67 desarmes. Mas eu acho que você tem que tentar unir o útil ao agradável. Botar um lateral que desarma, um lateral que bate falta, bate escanteio, com chance real que de SG, certo? Flamengo aqui, ó, time ofensivo, cede lateral para desarme. Aqui tem dois laterais que eu vou escalar, que eu vou indicar, tá? Mesmo pensando que eles possam vir a perder o SG. Principalmente o João Lucas aqui, ó. Flamengo cede, o América cede. Aqui o João Lucas está jogando muito. E aqui, tá? O Capixaba, e eu não sabia na última rodada, porque não dá para ver todos os jogos. O Capixaba tá jogando avançado, tá? Então o Capixaba é uma baita numa opção para essa rodada, tá? Então vamos lá, por parte. Vamos primeiro aqui, ó. O João Lucas. O João Lucas não vai jogar, deve estar suspenso, tá? Se jogasse, tem um desempenho excelente fora de casa. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bahia. Ó, Matheus, Bahia, Nino e o Juninho. O Juninho é o cara que tá jogando avançado. Inclusive, ele tá com muita liberdade do meio pra frente, tá? 3.13 em 7 jogos, precisa de 7.20 pra começar a valorizar, né? E olha só, ele vem pontuando bem aqui, ó. 10, 7. Ele tá jogando avançado. Então, vale a pena? Claro que vale. Vale muito a pena. Resta saber agora se você vai apostar num SG do América ou num SG do Bahia. Mas, de qualquer maneira, é um cara avançado. A chance de SG sempre é grande. Ainda mais que ele bate alguns escanteios, alça algumas bolas na área. Tá valendo muito a pena, tá? Tá valendo muito a pena. O América não é um time de ceder tantos pontos, né? Mas se segurar o SG do jeito que tá jogando aí, ele estoura na pontuação, tá? Jogador lateral jogando avançado sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, o Atlético Goianiense como cede. É o time que mais cede desarmes. E por mais que o Galo não conquiste, cara, voltando agora da seleção aí, de repente, né, pelo poder. Olha só a quantidade de pontos que o Atlético Goianiense cede pra lateral. Por mais que o Galo não venha conquistando, tá? Eu acho que eu vou com o Arana, tá? E se segurar o SG, do meio pra frente, ele faz acontecer, tá? Tem média de 4.24 em 8 jogos fora, prefiro ele em casa, com a torcida, é verdade. 5.20 para começar a valorizar, mas olha só o Arana fora de casa. Quando segura o SG, mais de 6, 7 pontos garantido, porque é um cara que finaliza aqui, ó, finalização defendida na trave, finalização defendida, sofre falta, desarma algumas bolas, e a gente viu ali que 7 desarmes. Vale a pena? Acredito que sim, tá? Acredito que sim. Ó, e realmente o Atlético Goianiense, pela dificuldade de fazer gols em casa, vem cedendo muito ponto aí, ó. Muito ponto pra lateral. É o time que mais cede pontos para laterais, né? Depois do Atlético Goianiense em casa, quem é que cede muito aí, ó? O Atlético Paranaense. Quem quiser ir aqui com o Danilo Barcelos, que tá batendo escanteio, a gente tem que procurar algo a mais. A gente tem que ver nos jogadores o que eles trazem pra gente a mais. Acho difícil o Fluminense segurar o SG? Acho difícil. Mas olha só, o Danilo Barcelos tá muito bem, gente. 5.38. E eu já critiquei ele aqui, tá? Porque ele era um cara faltoso. Tanto é que tem 14 faltas e 2 cartões amarelos. Melhorou um pouquinho, mas é meio doido, tá? Precisa de 4.50 para começar a valorizar, mas é um cara que chuta muito bem de média e longa distância, bate escanteio, bate falta. Olha só como ele vem pontuando fora de casa, né? E o Furacão aí, ó, vem cedendo, tá? Cedendo, é um time que cede. Então, ó, Danilo Barcelos, outro pontinho fora da curva, que muita gente vai ficar olhando só pro Eric, só pros laterais do Atlético Paranaense, que geralmente jogam com 3 zagueiros aqui, ó. Certo? Que também é uma boa aqui, ó. O Eric jogando avançado em casa, 3.24 em 8 jogos. Precisa de 3.10 para começar a valorizar, né? Mas é um cara que dificilmente vai negativar. E jogando avançado aqui, ó, pode dar assistência, pode finalizar. Vale a pena? Vale. Os dois vale a pena. Os dois jogando. Inclusive os outros dois laterais do Atlético Paranaense também jogam avançado, tá? Também jogam avançado. Oscila um pouquinho o Fluminense em ceder e não ceder, mas são duas peças muito boas para essa rodada. Inclusive o Massinho e o Abner, que a gente vai deixar para explorar um pouquinho mais na live, porque senão o vídeo vai ficar do tamanho de um caminhão e ninguém assiste, tá? Mas vale a pena? Claro que vale a pena. Eu prefiro, sinceramente, pelo que vem conquistando pontos aí, ó, Danilo Barcelos fora de casa. Acredito que nenhum dos dois sai com SG, acho que é jogo de gols pros dois lados, tá? Mas, ó, Atlético Goianiense conquista. Ceará vem pontuando muito bem, ó, mas vai pegar o Bragantino, que não cede quase nada, tá? Mas quem quiser aí um lateral do Ceará, quem sabe o Kelvin jogando avançado. Tem muito lateral avançado jogando essa rodada, tá? Deixa eu ver. O Bruno e o Igor. Tem que ver a escalação. Se jogar o Kevin, até que vale a pena, tá? Os dois não vêm pontuando tanto assim. Aquelas pontuações ali, né? Às vezes é mais do que Kelvin jogando avançado, enfim. Ó, mas os laterais do América também vale muito a pena aqui, ó. Vem pontuando bem e o Bahia cede uma quantidade considerável. E tem um cara aqui, ó, que tá com uma média básica sensacional no América, tá? É o Ramon. Tá muito regular, mesmo perdendo SG. 5.12 em 6 jogos em casa. 5.20 para começar a valorizar. Olha só a regularidade desse menino. Olha só. Tudo verdinho, posso até queimar a língua essa rodada e ele negativar, né? Mas ó, e o Bahia cede uns pontinhos, tá? Cede uns pontinhos. Acho baita de uma opção pra rodada também, tá? Acho bem viável, tá?
para essa rodada o Marlon. Deixa eu ver mais alguém aqui que vem pontuando bem. Olha só, em termos de pontuação cedida aí, ó, olha o Inter como sede e olha o Cuiabá como sede. Então aqui, ó, os laterais do Flamengo vale a pena? Com certeza. Ainda mais que de repente pode segurar um SG. O Cuiabá que é chatinho. Ó, Felipe Luiz em casa, 3.84 em 11 jogos, precisa de 3.10. É outro cara de muita segurança. É que nem o Marlon, ó. Olha, o Marlon e o Felipe Luiz são muito parecidos, ó, em pontuação. Traz segurança, tá? Traz segurança, porque desarmam bem, né? O Felipe Luiz, inclusive, é o cara, acho que é o lateral que menos erra passe na competição, tá? O Willian tá voltando, 4.36 jogos, esse 5.40 para começar a valorizar, né? E o Isla é o cara mais da assistência, né? O cara mais avançado. Mas vale a pena? Vale. O Cuiabá anda cedendo ponto. Por mais que o Cuiabá esteja com uma campanha boa, ele ainda sim cede ponto. Então, Felipe Luiz, vale a pena? Com certeza vale a pena. E aqui, ó, tem outro lateral aqui, ó, que eu vou falar, o Jorge. Muita gente lá no Instagram me mandou no direct. Ô, mané, o Jorge é bom pra cartola, não sei o que. Eu falei, claro que é. O Jorge foi o melhor lateral, tá? Onde é que tá o Palmeiras aqui? Do Cartola, quando jogava no Flamengo, da seleção do Cartola. Ah, tá na dúvida com o Piquerez? Ó, Piquerez e Jorge na dúvida, tá? Qualquer um dos dois que jogar vale a pena, mas eu prefiro o Jorge, tá? O Jorge é mais constante. Ah, mas o Piquerez também é bem ofensivo. Olha o Jorge como é constante, tá? Mas como eu acho que é um jogo que não vai ter SG de nenhum dos dois lados, prefiro ficar ali com o Felipe Luiz, prefiro ficar com o Marlon, né? Com laterais com maior média básica. Ó, o Marlon, o Felipe Luiz, ó, o Eric, os laterais do Sport, todos a gente conversou aqui, ó. Só não falei de Saravia. Por quê? Porque o Inter faz gol, o Palmeiras faz gol todo jogo em casa. Mas o Saravia vale a pena? Vale. 5.65 em outros jogos, inclusive joga melhor fora. Por quê? Porque ele é um lateral de desarmes. 3.20 para começar a valorizar. E olha só, fora de casa ele é um monstro. Vídeo volta aqui, ó. 7 desarmes, 5 desarmes. Quando ele dá para fazer desarme aqui, ó, estoura a boca do balão. Tá? Faz 3, 4, 5 pontos tranquilamente. Daí com SG vai longe. Mas eu acredito que vai ser difícil o SG, tá? Ele vai jogar pela direita, provavelmente vai cair ali pela esquerda. Ali o Wesley foi expulso. Deve cair ali o Dudu pela esquerda, acredito eu. Né? Então ele vai ter bastante chance para desarmar. Quando você for lá, ó, isso é dos pontinhos do Palmeiras, tá? Mesmo fazendo gol. É o time que mais cede. Quando você for escalar algum lateral, né? Para desarmes, pensando talvez em SG, mas o desarme ajudar, você tem que olhar quem é que tá do outro lado, né? Por exemplo, o Cuiabá. Tem o Cleison lá do outro lado, tem o Jonas Cafu. É um time que cede desarme para laterais. Então, o Felipe Luiz é uma baita opção nessa rodada? Com certeza, tá? Com certeza. Eu tô escalando aqui o Marlon, mas eu tô bem preocupado, tá? Tô bem preocupado por causa... Ah, o Arana também vou escalar. Por causa dessa... E vou dobrar o Galo, que é a melhor defesa da competição. E o América que é muito bem. Eu tô preocupado como é que o América vai absorver essa saída do Mancini, né? Talvez os jogadores se sintam um pouco traídos, fiquem chateados, tristes. Mas a verdade é que vinha muito bem em casa. E o Bahia vem melhorando, tá? E o Bahia vem melhorando. Então, assim, ó, tô bem na dúvida, tá? A minha vontade aqui, ó, na verdade, era botar o Felipe Luiz aqui e o Arão, tá? Porque mesmo o Cuiabá fazendo bons jogos fora de casa, se a gente olhar aqui, ó, vou botar aqui laterais. SG. Tal de gols. Tá? Cuiabá cedeu 12 SGs. Por mais que o Flamengo só tenha conquistado um. Né? Então Cuiabá cedeu 12 SGs. Né? Nos últimos 5 jogos jogando fora de casa. Não é de todo ruim, não. Bahia cedeu mais. Claro que o confronto melhor aqui, ó, é o América. Por isso que eu tô botando aqui, ó, o Marlon e o Cal. Mas sinceramente eu tô bem preocupado. Tá? Eu tô bem preocupado. Né? Mas por enquanto vou deixar assim. Tá? Vou deixar assim. Né? Fiquem bem na dúvida aí, né? De repente dobrar o Flamengo lá atrás. O próprio Sport também me agrada bastante, tá? O Fortaleza ali já estou com o Benevenuto, mas poderia, por exemplo, fazer esse aqui, ó. Botar o Felipe Alves aqui, ó. Por exemplo. E aqui botar tirar o Cal e botar o Alonso, né? Mas vamos devagar. Amanhã tem live, né? Até a live eu posso mudar muita coisa. Já antecipei ali, o Edenilson vai estar no meu time. Certo? Vamos lá. Meias, né? Vamos para meias aí. Pontuação média primeira conquistada. E cedido nos últimos 5 jogos. Flamengo conquista ponto mais e o Cuiabá sai de uma quantidade considerável. O Flamengo é um time muito ofensivo. Já vamos direto aqui nos meios do Flamengo, tá? Muita gente, o pessoal me critica. Ah, mas tu sempre tá botando 1, 2, 3 jogadores do Flamengo. Pô, cara, mas o Flamengo faz mais de 2 gols por partida geralmente. Como é que vai escalar? A maior prova é isso, sem as estrelas, sem a Arrascaeta, sem a Ribeiro, sem Bruno Henrique, sem Gabigol. Ele meteu 3 gols nos últimos 3 jogos direto. Então é complicado, meu amigo, é complicado. Mesma coisa o Galo em casa, deixar de fora, tá sempre metendo 2, 3. É complicado, ó. Tem o Andrés, que jogou pra cacete, tá? Eu falei que eu gosto desse menino, pena que ele diz que quer jogar recuado, mas ó, de bobo ele não tem nada, ele não quer disputar a posição com a FTB e com a Arrascaeta. Chuta demais, de média e longa distância, a maior prova foi o golaço que ele fez. 8.33 em 3 jogos, tá valorizado, precisa de 12.10 pra começar a valorizar. Olha os últimos 2 pontos dele em casa. É um cara pra ficar de olho, tá?
baita de um jogador pra cartola, desarma, só falta, participa intensamente do jogo. Everton Ribeiro vale a pena? Vale. 4.24, 7 jogos, tá voltando à seleção praticamente. Não foi tão utilizado assim, né? Jogou praticamente todos os jogos, mas a maioria das vezes pouco tempo. Deve ser titular. 10.40 para começar a valorizar, né? E é outro cara aí, ó, pela ofensividade do Flamengo, que vem muito bem nos últimos jogos, tá? E ele voltando aí, ó, o Andrés bate algumas faltas, alguns canteiros, mas a grande maioria de bola alçada na área, enfim, deve ficar com o Everton. Então, não tem como tu não escalar pelo menos um meia do Flamengo nessa rodada, ou um atacante. Pelo menos um, tá? Se dobrar, tá valendo ainda, certo? Em casa, tirando o Flamengo, não vejo destaques tão grandes assim, tá? O Flamengo é o que mais destoa, o que mais se destaca em casa com seus meias. E fora aqui, quem é que cede muito ponto além do Cuiabá? Juventude. Juventude cede uma quantidade considerável, tá? E se a gente verificar aqui, ó, no Instagram, o confronto histórico é válido. 1x0, 3x0, 1x0, 0x0, 3x0, tá? Então o Alisson aqui, vale a pena? Vale a pena, tá? Você perceber aqui, ó, o Juventude é a pior defesa visitante nos últimos 5 jogos. Tomou 10 gols, tá? Então é válido? O Alisson, acho bem válido, tá? Acho bem válido onde é que tá o Grêmio, certo? O Alisson anda oscilando. O Vila Sante é mais para desarme, ó, 29 desarmes em 6 jogos, mas é um bom jogador, tá? Eu prefiro o Alisson porque ele joga mais ofensivamente. Tem que ver como é que o Mancini vai aproveitá-lo. 5.38 em 9 jogos, precisa de 3 pontos para começar a valorizar. Ó, em casa destruiu no último jogo, 19 pontos, tá? Mas de maneira geral aí, ó, ele vem pontuando bem sim, tá? Tem partida que ele não vai bem, mas tá oscilando muito, né? Essa que é a verdade. Mas vira e volta, dá uma estourada aí, ó. 11.3, né? 5.3, 7.8. Pontua bem sim. E o Juventude aí, ó, é o rei de ceder ponto aí, ó. Tudo verdinho, ó. Tá cedendo muito ponto pra meia. Faz muito tempo que não é negativa, tá? Então vejo com bons olhos o Alisson. O Vila Sante é mais pra desarme, 4.28, mas o confronto é favorável. É um cara de regularidade, mas aquela regularidade mais baixa, né? Só pra desarmar mesmo. Quer tentar estourar na pontuação? O Alisson com toda certeza. Certo? O Bahia também cede uma quantidade considerável aqui. E o América até conquista, né? Quem quiser botar aí um Juninho Valor, que tá voltando aí pra bater algumas faltas. Né? O próprio Juninho que joga no meio de vez em quando faz gol. Ó, o Grêmio como cede. Quem quiser ainda arriscar aí, ó. Esse Castilho vai jogar. Porque não... Essas rodadas assim, uma em cima da outra, complica, né? Não dá pra gente ver tanta informação. Ó, o Castilho tá aí, ó. De repente, ó, pode valer a pena. 1.64 em 10 jogos, né? Joga melhor em casa, essa que é a verdade. Mas é o cara da bola parada no Juventude. E como o Juventude vem fazendo gol praticamente todo jogo, né? São 12 ou 13 rodadas consecutivas fazendo gol todo jogo. Tanto em casa quanto fora. Um golzinho só, tá? Mais fácil. 1.80 pra começar a valorizar, né? Nos últimos jogos aí não vem bem, ó. Mas é um cara que... Jogador de bola parada tem que ficar de olho, tá? Tem que ficar de olho, porque sempre pode rolar uma assistência, certo? E fora de casa, quem é que vem pontuando muito bem? Corinthians pontua bem e o Fortaleza, né? O meio do Fortaleza é muito forte, né? Sempre falei isso, né? Sempre falei isso. De maneira muito resumida aqui, ó. Ederson para desarmes, por mais que chute de média e longa distância sofra muitas faltas. Pikachu é o cara do gol, falei isso no último vídeo, na última live, né? E o Crispim é o cara da assistência, tá? Ederson, regularidade tremenda. Tem muita gente que fica chateada com ele, né? Porque na última rodada ele não pontuou muito. 5.27, mas tem uma média básica de 4.71. É cara pra compor o teu time e entregar pontos. 3.80 pra começar a valorizar. Ó, aqui, ó, o pessoal ficou chateadinho, certo? Mas vira e volta aí, ó. 8, 5, 5, 8. Né? Só em desarmes, faltas sofridas de finalização. Vale a pena? Vale muito a pena. Vai enfrentar a Chape, lanterna da competição. Pikachu é o cara mais do gol, né? Tem média de 4.50 fora em 12 jogos, precisa de 9 pontos para começar a valorizar, fez gol no último jogo, né? Bastante regularidade e para que ele dá aquela estouradinha, né? Ou ele tem que fazer gol ou dar assistência, tá? E o Crispim é o cara da bola parada. 4.81 em 12 jogos, precisa de 4.30 para começar a valorizar. Olha aqui deu 2 assistências no jogo contra o Fluminense. Arrebentou, ó. Vale a pena o Crispim? Vale a pena o Crispim, tá? Vira e volta, ele dá uma arrebentada aí, ó, quando dá assistência. É um cara ainda que desarma, certo? Finaliza também, porque chuta muito bem de média e longa distância, bate algumas faltas. E a Chape, por sua vez, aí, ó, costuma ceder pontos, tá? Pra meia. Costuma, tá? Negativo alguns, mas de maneira geral costuma ceder uns pontinhos, principalmente aí nos últimos jogos, tá? Principalmente. Então, o Crispim vale a pena? Vale muito a pena, tá? O meio do Fortaleza é muito forte. Quem quiser dar uma escada em algum meia do Corinthians aí, ó, que são meias bons pra cartola, tá? Tem muita regularidade, também tá valendo a pena, vem pontuando bem. Eu gosto mais do Renato Augusto. GP fez gol, até falei sobre isso, né? Na última live, deu certo, fez gol. Ó, o Renato Augusto tem uma regularidade tremenda, ó, 4.78 em 4 jogos fora de casa. Tem uma média básica boa, 2.96. Não é tão boa quanto o Ederson, mas é uma média básica de respeito. 0.80 para começar a valorizar. Olha só a regularidade. Renato Augusto é outro jogador, tá? Feito para cartola. O Juliano nem tanto. Vamos deixar algumas coisas para ver para live, não dá para ver tudo aqui não, tá, gente? Deixa eu ver pontuação média. Vamos ver desarmes aqui. Eu não botei desarme para meia. Olha só como desarma o Grêmio,
né? E o Juventude não desarma tanto, né? O Alisson pode até fazer um outro desarmezinho, mas o Vila Santos pode fazer muito aqui, ó. Olha só como vem desarmando o Sport. E olha como o Santos cede. E aqui tem um cara aqui, ó, que começou a jogar um pouquinho mais avançado, tá fora de posição, tá chamando atenção, tá? É o Zé Wellison, tá? Sem preconceito, é só olhar o recorte dele. 3.30 nos últimos 11 jogos, precisa de 5 pontos para começar a valorizar. Faz um recortezinho aqui, ó. Nos últimos 8 jogos dele, muita regularidade, meu amigo. Entrega pontos aqui, ó. Um desarme, ó. 3 desarmes, 3 desarmes, 5 desarmes, 8 desarmes. E tá chegando na frente, tá? Tá chegando na frente. Então pode rolar de repente uma assistência, pode rolar de repente um gol de novo que ele fez, né? E é um cara de regularidade. O Santos é que não ajuda muito aí pra meia, né? Cede poucos pontos. Já cedeu mais. Já deu uma metade de alguns meses aí fora de casa, mas já faz algum tempo, tá? Então quem quiser dar uma apostada aí no Zé Wellison aí, ó. De repente tá valendo a pena. O Sport também cede desarme, mas o Santos não vem bem. Quem vem desarmando muito fora de casa aí, o Corinthians, ó, o Renato Augusto vale a pena sim, tá? Vale a pena. E o Fortaleza, ó, veja como um meia do Fortaleza para essa rodada vale a pena contra a Chape, tá? Vale bastante a pena, certo? O Inter vem desarmando bastante também, o Corinthians também. Bahia também vem desarmando bastante fora de casa com seus meios. Deixa eu ver a assistência. Pô, o Palmeiras tomou 3 gols com assistência de jogador de meio de campo. Vem tomando muito gol, tá? E por mais que o Inter não tenha feito, tá? O meio campo do Inter é outro meio campo que eu sempre elogio aqui, porque são meio campos fortes e produzem scouts, tá? O Edenilson está voltando da seleção agora, tem média de 4.34 em 12 jogos fora, precisa de 4.10 para começar a valorizar. Vem muito mal aí nos últimos 3 jogos, em casa até que vinha bem, mas tem um lance aí da penalidade, né? De repente ele pode rolar um pênaltizinho pro Edenilson, né? E ele pode guardar. Vinha bem, nos últimos jogos não tá bem, no Cartola, em casa sim, mas é um confronto bem favorável, tá? Palmeiras vem cedendo pontos aí pra mesa aí, ó. Tá? Negativo alguns, negativa, mas vem cedendo, ó. 9.1 pro Terãs. 8.8 o William Correia, né? Então vale a pena. Quem é que tá no momento melhor? Patrick. Patrick tá estourando, fez 2 gols na última rodada. Tá super valorizado, 5.40, joga melhor fora de casa, 5.36 em 12 jogos, tá? Olha só o Patrick. Muita regularidade, tá? Muita regularidade. O que que faz o Edenilson, né? Também se igualar ao Patrick, senão o Patrick seria a melhor opção. O pênalti aqui, ó. Tem uma chance real de penalidade, todo mundo sabe que o Edenilson bate muito bem, tá? Mas vale apenas 2? Vale. O Palmeiras vem tomando muito gol aí, ó. A pior defesa mandante, 11 gols nos últimos 5 jogos, não vem segurando esse dia em casa. Certo? Então vale a pena? Com certeza vale a pena, tá? Meio campo internacional é muito forte, assim como o do Fortaleza, tá? O Dourado também vem pontuando bem, tá? 3.55 em 10 jogos, precisa de 3.80 para começar a valorizar. Certo? Negativo aqui, ó, mas pega o recorte dele. 4, 5, 6, 7 pontos. 4, 5, 6, 7 pontos. 8 desarmes aqui, ó. Né? É um cara que vem desarmando, vem fazendo pontos, tá? Não vale a pena? Vale. Como eu costumo dizer aqui, ó. O Edenilson, um cara mais pra gol por causa da penalidade, enfim, mas muito completo. Patrick, mais completo dos 3, certo? E o Dourado é um cara mais para desarme realmente, tá? Mas vem dando uma assistência e chega bem na bola aérea. Enfim, o meio campo do Inter é muito forte e o Palmeiras anda assim tomando gol com assistência, tá? De meio campo dos adversários. Olha só o Fortaleza, como vem bem fora de casa, ó. É o time que mais dá assistência com seus meios fora de casa e a Chape toma gol. Ó, São Paulo em casa tá bem, né? Com a volta do Benítez agora, quem quiser dar uma arriscada. Ó, o Zé Wellison como tá bem aqui, ó. E o Santos toma gol com assistência de meia. Ó, o Zé Wellison, hein? De repente eu vou rolar até um bônus barato pra ele aqui no canal, certo? Tá muito bem, tá muito bem. Ah, ó o Flamengo, ó. É o time que mais faz gol e o Cuiabá é o segundo que mais toma. Antes deles, o Santos, tá? E aqui, ó, o Zé Wellison novo se destaca. Grêmio vale a pena? Vale. É o segundo que mais faz gol junto com o Palmeiras, porque o Palmeiras toma muito gol, mas faz. Mas o Inter se defende bem, ó, assim como o Corinthians, ó. Complicado, né? Mas o Juventude vem tomando gol aí, ó. Então o Alisson aqui, ó. Alisson, Zé Wellison, Everton Ribeiro e Andréas em casa são as melhores opções. Correndo um pouquinho por fora aqui o Veiga, por causa daquele cardzinho de penalidade e também porque o Palmeiras faz gol todo jogo em casa. Toma muito? Toma. Mas sempre faz um golzinho. E tem o cardzinho de penalidade, ó. 6.42 em 2 jogos. Precisa de 4 pontos para começar a valorizar. Olha só as pontuações do Veiga aqui, ó. Em casa. Muito boas, né? Tá oscilando? Tá. Mas dentro de uma positividade e anda mitando. Vamos ver o Internacional aqui. Internacional é o estudo de Rui fora de casa. Olha, o Internacional pela campanha fora de casa, até que não negativa. Não, negativa oscila bastante, tá? Cede alguns pontos. Negativa alguns meios. Vai depender do desempenho realmente do Veiga. Aí, como o português vai propor o jogo também, né? Porque ele anda segurando muito o Veiga, né? Tinha que deixar o Veiga mais livre, bem perto da área. Principalmente para chutar de média e longa distância. Vamos ver meias aí. Ó, o Ederson, Vila Sante, PP, Renato Augusto, Patrick. Falamos de todos eles. Vamos dar uma olhadinha no PP, se vale a pena. Vai enfrentar o Flamengo. 3.78 em 10 jogos fora de casa. Por que tu falou isso? Ô, Mané, vai enfrentar o Flamengo? Porque time ofensivo cede desarmes. Geralmente vai propor o jogo e o time adversário vai tentar roubar a bola.
né? 2,70 dá para começar a valorizar? Não tá muito bem o PP não, tá? Essa média dele aí geral é das pontuações em casa, tá? Dessa média básica aí, também por causa que no começo do ano ele tava muito bem, certo? Então tô bem em dúvida, escalei até o Edenilson aqui, tá? Mas é uma aposta minha por causa da penalidade, não sei ainda, tá? Se vou manter. Estou indo com o Bevenuto, então vou botar o Crispim contra a Chape, né? Acho que é um jogo bem favorável. Queria muito um meia do Flamengo, né? Ou um meia do São Paulo, mas não dá para escalar todo mundo, né? Vou botar aqui pela média aqui. Botei aqui o Edenilson, mas fiquei bem na dúvida, tá? Dos meus meias. Até o Edenilson estou em dúvida também, tá? Se eu vou botar o Edenilson ou não. Eu poderia botar o Edenilson e o Veiga aqui por causa da penalidade, né? Também poderia dobrar o Fortaleza aqui, botar o Ederson e o Crespim, por exemplo. É um meio de campo muito forte. Patrick tá jogando demais. O Alisson vale o risco, tá? Vale o risco. Eu digo risco porque o momento do Grêmio não é bom, mas com a chegada do treinador novo, de repente vai dar um up. Né? O Andréas e o Everton nem se fala, né? É sempre bom ter um meia do Flamengo. Inclusive, eu tava bem propenso aí com o Everton Ribeiro, tá? Mas eu tô na dúvida aqui entre o Veiga e o Edenilson. Mas vale a pena, tá? Vale a pena. Esses meus 2 meses eu vou deixar aqui pra escalar depois que eu botar meus atacantes, tá? Gabigol já tá ali, todo mundo já sabe, vou acabar escalando. Ah, mané, por que tu vai escalar o Gabigol? Tá chegando agora da seleção? Cara, porque é o artilheiro do Campeonato Brasileiro dos últimos 2 anos. O Flamengo produz demais e ele é o cara mais avançado. Bate pênalti, enfim, a chance de gol é enorme, tá? Tirando o Gabigol, quem vem fazendo muito gol em casa? Atlético Paranaense, tá? E aqui o Fluminense até que toma uma quantidade considerável. Então quem quiser dar uma arriscada aí no Bissoli, eu digo dar uma arriscada porque o Bissoli tá jogando pouco tempo, não sabe ao certo quem vai ser o atacante titular, tá, do Atlético Paranaense, né? Lá tem essas questões, de volta é poupado, ó, 1,68 em 5 jogos, não gosto disso. Menos 0,30 para começar a valorizar, olha só, uma pontuação boa apenas em 5 jogos em casa. Não gosto disso, tá? Mas tô mostrando porque é o time que mais vem fazendo gols com atacantes em casa. Ah, mané, mas por que é o time que mais vem fazendo gols? É porque o Kaiser vem fazendo gols, o Pedro Rocha vem fazendo gols, tá? Eu não vou mostrar agora não, deixa eu mostrar na live, certo? E tirando aqui o Atlético Paranaense em casa, quem é que vem fazendo muito gol com o atacante, né? Ah, desculpa, tá? Não vou atender não, tá? Fazendo um vídeo, certo? O América faz uma quantidade considerável, o Grêmio também faz, mas quem toma muito gol aí é o Juventude, como eu falei, o Juventude toma gol todo jogo em casa, tá? O Juventude toma gol todo jogo em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui no Grêmio? Acho que vale a pena, tá? Vale testezinho do pezinho no Grêmio. Acho que o jogo é favorável, confronto histórico é bom. Ferreirinha, muita regularidade, tem que ver como é que vai ser utilizado pelo Mancini. O Mancini não vai deixar o Ferreirinha no banco. 4,24 em 9 jogos, precisa de 5,40 para começar a valorizar. É um cara de regularidade aqui, ó. Entrega 2, 3, 4 pontos facilmente. Certo? Vai precisar de gol de assistência para pontuar bem, mas vai enfrentar o time aí, ó. Que mais tomou gol aí, ó. Tudo verde, ó. O Juventude tá tomando muito gol, é um clássico regional? Posso ser esse risco? Com certeza, mas vale a pena, tá? Tem o Diego Souza, que vale a pena, não sei se vai ser ele ou o Borra ainda, né? Qualquer um dos dois deve ser o cara que vai ficar com pênalti. Vale a pena por quê? Onde é que tá aqui? Porque tem um cardzinho aqui, ó. Simplesmente quem vai apitar o jogo de Grêmio e Juventude, né, é o Marcelo de Lima Henrique. É o árbitro que mais deu pênaltis esse ano. Ele tem 9 jogos e 7 penalidades, tá? O resto aqui também tem um grande índice, tá? De penalidades apitadas. Então vale a pena? Vale a pena. Tanto Ferreirinha quanto o Diego, tá? Tanto Ferreirinha quanto o Diego Souza, acredito que vale a pena. O Diego oscila demais. Prefiro 1000 vezes o Ferreirinha, porque vai precisar de gol ou assistência para pontuar bem, tá? Prefiro 1000 vezes o Ferreirinha. Mas vale uma apostinha aí, quem sabe aí, para quem quiser tentar diferenciar por causa da penalidade. Tem que ficar de olho. Douglas Costa começou a jogar bem, mas não tem média no cartola ainda. Fez aquele golaço fora da área, mas ainda é cedo, né? Quando ele fizer umas 2 partidas boas, dá para confiar. Jogando fora de casa, quem é que vem tomando muito gol de atacante aí, ó? É em casa. Palmeiras. Palmeiras tá tomando muito gol, cara. Por isso que eu queria ir com o Edenilson. O Palmeiras tá tomando muito gol, porque daí pode ser que ele participe de um gol e ainda tem o chance da penalidade, tá? Mas o desempenho dele fora de casa nos últimos jogos não tá me agradando. E aqui, é claro, né? Tem o Yuri Alberto que tá vivendo um momento sensacional, tá? O cara tá com uma regularidade tremenda. Tem 3 hat-tricks já no campeonato. Média de 4,38 em 3 jogos fora de casa. Precisa de 8,70 para começar a valorizar. Olha só a regularidade, né? Do Yuri Alberto, tá? Olha só, aqui estourou em 2 pontuações. Agora fora de casa ele tá meio quietinho nos últimos jogos. Mas vai enfrentar um Palmeiras, que é o time que mais vem tomando gol de atacante aí em casa, né? De repente vale a pena. Em casa ele tá destruindo, né? Quer ver como o Palmeiras tá se dando ponto? É só olhar aqui, ó. 20 pontos o Ítalo, 16 o Arthur, 11 o Coelho, 4,9 o Capixaba, 20,3 o Michael, 10,5 o Vitinho, 9,3 o Bissoli, 16,6 o Cleison. O Palmeiras tá numa recorrência danada pra tomar gol de atacante, tá? Então essa é a maior prova. A Chapecoense também, ó, toma uns golzinhos. Fortaleza que não faz muito gol de atacante. Faz de outras maneiras. E claro, e o time que tem a melhor campanha fora de casa, né? Que vem mais fazendo gols fora de casa é o Bragantino, né? E também não dá
né? Pra você fechar os olhos pros atacantes do Bragantino, que são muito regulares, são bons atacantes, tá? Vamos dar uma olhadinha no Ítalo. 5,89 em 10 jogos, precisa de 3 pontos para começar a valorizar. Aí realmente o Ítalo fora de casa, ó, nos 5 jogos, apenas uma pontuação ruim. A questão é que vai enfrentar o Ceará, um time que toma poucos gols, a melhor defesa jogando em casa nesse momento. O nível para rodada, né? Mas é dificilmente negativo aí, ó. Já negativou mais, tá? Cede mais do que negativa, mas o ataque do Bragantino é de respeito, né? Vamos ver o Coelho aqui. 4,08, muita regularidade também. 8 jogos em casa, precisa de 2,30 para começar a valorizar. Olha só, 2 pontuações boas. O ataque do Bragantino é um ataque de respeito, sim. Dá uma olhadinha aqui, ó, se tá suspenso ainda o Arthur ou se ele tá contundido. Não, não sei nem porque o Arthur não tá aqui, tá? Não tá aqui, não sei. Sinceramente não sei. Quem puder aí depois deixar no vídeo, porque eu não consegui ver todas as informações para fazer o vídeo ainda, né? Ah, então de gols fora de casa tá muito bem. Fluminense também faz gol, tá? Por isso que eu não tô indicando mais o Atlético Paranaense em casa, porque o Atlético em casa toma muito gol, tá? A maior prova tá aqui, ó. Olhadinha, onde é que tá? Atlético Paranaense, Furacão e Fluminense. Ó, média de 1,15 gols sofridos em casa, né? Olha só, tomou 2, 1. Só segurou SG contra o Sport, né? E o Fluminense aqui, ó, perdeu 2 SG nos últimos, mas vem fazendo muito gol. É um time perigoso, né? Então por isso que eu não tô indicando com tanta ênfase o sistema defensivo, né? Do Atlético Paranaense, mesmo porque o Fluminense faz alguns gols aí fora de casa, tá? Deixa eu ver a assistência. Vou botar gol aqui rapidinho. Tem mesmo. Assistência. Olha o Bragantino de novo como faz assistência. Olha o Palmeiras como toma gol de assistência, né? O Galo também faz alguma coisa aqui, ó, né? É líder da competição. Ah, inclusive quem quiser aqui, ó, tem uma informação, talvez tem pessoas que não lembrem, tá? Não lembrem se o Hulk voltar é uma boa por causa do carro de penalidade, porque ele é o cara que geralmente joga mais avançado. E o que no jogar não é tudo ruim não, tá? O que não teve pontuações boas esse ano, não. 1,23. Seria um ponto para começar a valorizar, certo? E ó, e não vende boas pontuações realmente, tá? Seria uma aposta, mas só a título de informação, ano passado, tá? O Keno fez um hat-trick, 3 gols contra o Atlético Goianiense lá, tá? Isso aí para quem gosta desse tipo de informação. Ó, o Flamengo como dá assistência com o atacante, Palmeiras também, ó. O Inter é que se defende muito bem, né? Mas quem quiser aí, ó, um atacante do Palmeiras, se quiser um atacante do Palmeiras, porque o Inter é uma das melhores defesas jogando fora de casa, eu iria com o Dudu, tá? O Dudu tá voltando a ter aquela regularidade de sempre. 3,92 em 8 jogos, precisa de 2,40 para começar a valorizar. E ó, tirando essa negativada aqui, ó, faz um recortezinho, o Dudu vem pontuando bem, tá? A questão é o Inter. O Inter se defende muito bem aqui, ó. Um time que cede uns pontinhos, não, dificilmente negativo aqui, ó. Mas não é um time que tá imitando atacantes, ó. 8,8 Lucas Braga, né? Vamos ver. 10,6 o Keno. Tira esses dois aí, ó. O resto não vem cedendo pontos, tá? Mas como o Dudu é um jogador que produz scout, como eu sempre falo, de repente vale a pena, tá? Ó o Juventude como tá tomando gol de atacante. Ah não, eu vou com o Ferreirinha, cara. Por mais que o Grêmio não esteja fazendo, vou com o Ferreirinha, tá? Flamengo também, ó. Muito bom, né? Flamengo, muito bom. Situação média já vi, né? Deixa eu ver. O Atlético Mineiro está pontuando bem. Reflete tudo isso. Deixa eu ver média básica. A rodada não vai ser uma rodada muito fácil não, tá? Tem poucos jogos aí que dá pra dar uma apostada forte. Ó, o Ferreirinha tá aqui, ó. Roger Guedes, Coelho, Luciano. Ó, o Luciano antes voltou a jogar muito, hein? O Luciano tá jogando um pouco mais recuado, tá servindo o Caleri, mas pontuou bem, tá? Pontuou bem, 4,05 em 6 jogos em casa, 9,20 para começar a valorizar. Dependente de quem tiver em campo, se o Reinaldo tiver, o Reinaldo bate pênalti, senão é o Luciano que bate. Se o Caleri não brigar com ele, é claro, né? E vem pontuando bem em casa, tá? Não é se jogar fora o Luciano é saudado. A questão é que é um clássico que às vezes, né? Clássicos são jogos de poucos gols. Mas o Luciano tá bem, tá? Tá com uma média básica boa. Hoje a gente já viu. Roger Guedes, vou deixar em stand-by um pouquinho, tá? Decepcionou 2 vezes seguidas. E ficar dando muito ponta de faca é complicado, ainda mais sendo um clássico. 4,60 e fora em 3 jogos. Precisa de 3,10 para começar a valorizar. E daqui, ó, 1,1 e 0,4. Vou dar um tempinho, né? Pra ver como é que ele vai se comportar nos próximos jogos aí. Quem quiser dar uma apostada, eu gosto dele como jogador. E é um baita de um jogador pra cartola. Geralmente produz de caldo. Tanto é que na média geral é o terceiro com melhor média básica, tá? Mas eu acredito que eu vou acabar indo Ferreirinha. Marinho é uma boa? Marinho sempre é uma boa. 4,44 em 10 jogos. Precisa de 3,40 para começar a valorizar. E é um cara de muita regularidade, assim como Ferreirinha, tá? Quando faz gol e dá assistência, passa de 10 pontos fácil. Sofre muita falta, finaliza, bate faltas. Dependendo de quem tiver em campo, penalidade. O Sport que vem melhorando, né? Não vem cedendo muito ponto aí, ó. Tá? É um time que cede poucos pontos para atacante. Por quê? Porque se defende bem. Mas o Marinho é um cara que produz scouts, mesmo assim ainda vale a pena. Certo? Eu tô bem em dúvida. Eu vou com o Gabigol porque o Flamengo realmente produz demais, tá? Produz demais. Queria fazer o testezinho do pezinho aqui no Yuri Alberto, porque
O Palmeiras tá tomando muito gol, né? Mas de repente eu acredito, né? Que eu vá com... Tava até com o Ademir aqui, tá? Não sei se eu vou com o Ademir, tô refletindo melhor. Inclusive aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó. O América não pontua tanto, nem o Bahia cede, né? Mas se a gente vier aqui, ó. Gols, tá? Ó, o América fez 4 gols, o Bahia tomou 3. Não é todo ruim não, tá? E assistência. Ó, deu 2 assistências. Então o Ademir não é de todo ruim não, tá? Pra rodada. Porque queira ou não queira, se você verificar aqui, ó. De maneira geral, né? Onde é que tá aqui o Bahia? O Bahia andou dando uma melhoradinha, né? O Guto agora tá 2 jogos sem tomar gol, se eu não me engano, ou 3. Eu acho que eu vou fugir um pouquinho do Ademir, tava disposto aí com ele. Eu acho que eu vou dar uma fugidinha assim. Mas o Ferreirinha, vou sim, eu quero um atacante do Grêmio, Juventude vem tomando muito gol. Gabigol, e aqui ó, eu tô bem na dúvida, mas bem na dúvida mesmo, tá? Se o Hulk voltar, de repente eu vou com o Hulk, né? Porque é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Mas eu tô bem na dúvida, tá? Mas na dúvida mesmo. Mas vamos lá, vamos fechar esse time aí que a gente já viu aí, ó. Só vou ver treinador, já vou fechar o atacante, tá? Pra não ficar muito bagunçado o negócio aqui. Atletas. Outros atacantes aí, mané, que o cruzamento de scout não tá muito favorável, mas vale a pena. Temos alguns sim, tá? Aqui, ó, onde é que tá? Esse Raí Nascimento tem que ficar de olho, né? Ele foi bem numa, né? Na outra, já não tanto, olha só. Viu? Como a gente tem que ficar de olho, não pode escalar. Porque muita gente perguntou, fez gol, vou escalar. Eu assim, calma, espera mais um joguinho pra ver como é que vai ser, pelo menos uns 2 ou 3, tá? O Ademir ali, que tava escalado no meu time, tô repensando, mas ó, tem uma média de 5,71 em 8 jogos em casa. Tem 10,60 pra começar a valorizar. O Ademir aqui, ó, tira essa pontuação ruim contra o Flamengo, né? Nos demais jogos em casa vem muito bem, tá? E ele bate pênalti ainda. Bom jogador, tá? Bom jogador. Bahia que melhorou o sistema defensivo, por isso que eu resolvi tirar ele. Michael tá jogando demais, tá? 3,34 em 12 jogos em casa, precisa de 8,50 para começar a valorizar. Deu assistência mais uma vez, né? Às vezes dá uma oscilada, dá, mas muitos jogos desses ele sai do banco, tá? Não é porque ele sai jogando, mas quando ele sai jogando, e quando sai do banco também faz alguns gols, mas tá valendo a pena, o momento é dele, tá? O momento é dele, certo? Luiz Henrique aqui contra o Atlético Paranaense, vou ficar em stand-by. Vitinho de repente vale a pena, tem muita gente, tá? Mas não vai dar pra gente ver todos não, gente. A gente vai ter que deixar alguma coisa aí pra live, certo? Porque senão o vídeo vai ficar um caminhão, que ainda tem mais 2 times aí para serem escalados, tá? Eu não sei como é que tá a condição do Hulk, tá? Não sei, ok? Eu vou fazer o seguinte, por enquanto aqui, ó, deixa eu ver o Galo, dúvida, se ele vai aparecer. Então, de repente eu vou com o Diego Costa, tá? Vou por enquanto aqui com o Hulk aqui, ó. Sem muito medo, sem muita preocupação, tá? E se tudo der errado, de repente eu vou com o Keno no banco, pra dar aquele head freak, enfim, né? Ou até mesmo com o Ademir, tá? Vou ver ainda o que eu vou fazer aqui nesse monte de reserva. Tô bem em dúvida aqui no meio, tá? Tô bem em dúvida no meio. Mas eu acredito que eu vou dar uma... Eu vou dar uma... Iria com o Ederson, né? Mas de repente eu vou dar uma... O Palmeiras tá tomando muito gol. Vou dar uma chance pro Edenilson aí, tá voltando da seleção com moral. Queria ir com o Veiga, mas não queria também deixar um atacante do Flamengo de fora, tá? Queria ir com esses dois por causa da penalidade, né? Aqui, ó. Né? Eu acredito que sai gol dos dois lados. Mas dava pra dobrar o Fortaleza normalmente aqui, ó. Dava pra botar um meia do Galo pra fazer. O Alisson aqui, ó, vale muito a pena com o Ferreirinha, tá? Aqui um Andréas vale muito a pena também com... O Andréas, o Everton com o Gabigol, tá? Vale muito a pena. Mas eu tô bem em dúvida mesmo aqui, né? É jogo mais difícil, né? Eu vou fazer o seguinte. Eita, dúvida cruel, né? É dia... Vou seguir minha intuição, tá? Vou seguir minha intuição. Vou com o Alisson fazendo dobradinha com o Ferreirinha. Vai que sai uma assistência e um gol junto, né? E vou com o Everton Ribeiro. Vou com o Andréas. Ele tá jogando muito, hein? Mas o Everton voltando agora, né? Acho que eu vou com o Andréas, tá? Com o Andréas. Vou com o Andréas aqui porque o Flamengo é muito ofensivo, tá? E aqui o confronto é favorável para o Grêmio, tá? Para o Grêmio. E como eu já tô indo aqui, ó, dobrando o Flamengo lá na frente, vou ir com o Renatão no banco. Mas treinador, Manel, o que tu diz aí? Treinador, vamos dar uma olhadinha? Treinador não dá assistência. Se bem que o Renato queria entrar em campo pra dar, provavelmente, né? Ó, o Flamengo, tá? Juntamente com o América, são os times que mais vêm conquistando pontos em casa. Por isso que eu tava querendo ir com o Ademir. Por isso que eu dobrei o América atrás. Mas com a saída do Mancini eu fiquei meio assim. E a evolução do Bahia também tá me deixando um pouco preocupado, tá? Ainda tenho dúvidas sobre o time principal. Mesmo que a gente vai gravar agora na sequência, bons, baratos, valorização, né? Eu quero ver o que eu vou fazer nos outros 2 times pra ver se eu mantenho esse time principal como eu vou fazer aqui. Mas amanhã na live a gente vê isso, tá? E quem vem conquistando muito ponto, Bahia, né? Mas isso é de maneira geral. Mas eu acredito que o Renato é a melhor opção aí, jogando em casa com toda certeza. Jogando fora. O Internacional vai ter um jogo duro contra o Palmeiras, por mais que o Palmeiras não esteja bem, tá?
Bragantino, melhor visitante da competição, mas vai pegar um dos melhores mandantes, com uma boa defesa, também complicado. Ficaria com o Vojvoda ou com o Cuca, tá? Jogando fora de casa. Mas como eu falei, nesse momento aí eu tô indo com o Renatão. Vamos deixar assim, porque tem mais 2 times para escalar. Já traga aí o time com um capitão e com um banco de reservas. Tá ok, gente? Tá feito aí, pessoal. Custando 134,61 cartoletas. Botei o Gabigol de capitão, né? Porque o Flamengo tá com uma média altíssima de gols, né? Jogando em casa. Por mais que esteja sem o Rascaeta, o FTB tá voltando. O André tá jogando demais. Michel tá jogando muito. É um time muito ofensivo, tá? Botei o Hulk ali na dúvida, então botei o Keno no banco. Mas poderia ter colocado o Ademir, que eu falei muito bem. Poderia ter colocado qualquer outro atacante, né? No banco de reserva botei o Zé Wellison, né? Que vem muito bem. Botei o Rodrigues pela chance, de repente, de SG, né? Apesar do Juventude fazer gol todo jogo fora de casa. O Mancini lá tá chegando. O histórico é bom. Esse confronto do Grêmio, né? E botei o Eric na lateral. Queria botar o Sander, né? Mas eu me lembrei que o Sander vai marcar o Marinho. O Marinho cava muita falta, entendeu? E se pegar um juiz ali que eu não consegui analisar ainda e dá muita falta, vai tirar muito ponto do Sander. Por mais que ele desarme, né? Então, e o Maílson, porque realmente ele, pra mim, né, o próprio Matheus Cavicchioli, né, são bons goleiros para rodar e tem outros mais. Enfim, na sequência estou vindo, né, com um time de valorização e depois os bons baratos, tá? Não vou mais botar aqui a... Vou vir com o time aí, depois a gente conversa melhor, tá? Na sequência aí o valorização. Então, isso aí foi a pontuação do nosso time de valorização no canal. É uma, né, Católica, cifrãozinho das cartoletas, mas pontuação para esse time não interessa. A gente fez 35,65, interessa é o ganho de cartoletas, né, e ganhamos em torno de 7 cartoletas aproximadamente, se eu não me engano, né? Aqui deu muito certo, o Kennedy estava no banco, entrou e deu uma valorização boa. Bissoli decepcionou mais uma vez. Roger Guedes nem fala, para mim foi a decepção ofensiva, né, da rodada, né? Zarate também não foi bem, Crespim razoável, Juliano também não foi bem, né? O que salvou esse time de valorização, vamos ser sinceros, tá? Foi a dupla de zaga que manteve SG e foi o gol do Kennedy, tá? Foi o gol do Kennedy. No mais aqui, até que teve pouquíssima valorização, por isso que deu 7 cartoletas. Esse time a gente sempre faz aí para ganhar de 10 cartoletas para cima. Mas vamos fazer ele agora para essa rodada aí, para dar uma emplacada. Que faz umas 2, 3 rodadas aí que a gente não consegue passar de 10 cartoletas de ganho, mas essa aí a gente vai conseguir. Já vou trazer na sequência o time já prontinho, o time de valorização com banco de reserva e capitão. Tá feito aí, gente. Custando 87,16 cartoletas, esse aí é o time de valorização. Dedinho nervoso, que arrasta pro final o vídeo. É o time de valorização, pelo amor de Deus, não sai dando dislike não, tá? O time pra ganhar a cartoleta, o time pra pontuar. Foi antes o time principal e depois vai vir um bons baratos, tá? Então botei o Kenny de capitão aí, mas é mais uma brincadeira, porque pontuação pra esse time não nos interessa, mas como ele tá desvalorizado, né? E fez um hat-trick ano passado quanto o Atlético Goianiense lá. Então tô fazendo essa apostinha aí de capitão nele, mas é mesmo porque ele está desvalorizado, né? Gostei bastante do meu banco de reserva aqui, ó. Tem jogadores bem desvalorizados. Inclusive, gente, o time aqui, ó. Jogadores de maneira geral aqui, ó, estão muito desvalorizados, tá? Muitos estão precisando fazer menos de 2 pontos, menos 1,5 para começar a valorizar, certo? Olha o Zarate aqui que tá precisando de 1,70, mas não encontrei um meia, né, com potencial precisando de menos, tá? Ah, pô, né, botasse o Douglas Costa, falasse mal dele. Sim, falei pra pontuação, mas é impossível que ele não dê um chutinho a gol, 2 no máximo, sofra alguma falta. Ele tá precisando de menos 2,80. Se esse cara tiver iluminado nesse dia, der uma assistência ou fizer um gol, nossa, é 2, 3 cartoletas na conta, tá? Vai valorizar demais, certo? Então já mexi mais aqui no time aqui, né? Tirei do quadro aí, mas esse aí é o nosso time de valorização para essa 27ª rodada que já tá batendo a porta, já é amanhã. Na sequência estou vindo com bons e baratos, que foi o time que mais pontuou nessa rodada, aliás, que vem pontuando bem, tá bom? E por fim, mas não menos importante, time de bons e baratos do canal, que vem muito bem aí numa sequência boa, fez 81,55, excelente pontuação, posso até dizer que foi uma mitada, porque foi um time feito com 110 cartoletas, é o teto desse time, eu não passo de 110 cartoletas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Realmente, ó, o Luciano foi muito bem, sem fazer gol, fez quase 10 pontos, o Yuri Alberto fez gol, quem não deu uma decepcionadinha. Aqui, ó, o Andréas e o Patrick destruíram, né? Jogaram demais. O Volpe pegou muito mesmo, sofrendo gols. De maneira geral, fiquei bem satisfeito com o desempenho desse time. Foi muito bom, sim. Vamos vender ele e já trazer ele prontinho, como a gente sempre faz aí, esse time de bons e baratos aí do canal. Tá feito, pessoal. Custando 108,69 cartoletas. É o time de bons e baratos do canal. Né? Botei o Ferreirinha de capitão, tá lá no time principal. Vocês sabem que eu não gosto de repetir jogador. Mas eu tô com uma intuição muito boa nele, com a chegada do Mancini aí, os caras vão ganhar um gás e o confronto é muito favorável historicamente, né? E o Juventude é o time que mais vem tomando gol fora de casa, por mais que seja um clássico regional, tô com fé nele. No meio ali botei o Zé Wellison, que tá bem, muita regularidade. E claro, não podia deixar de fora aí o Michael, o Everton Ribeiro, né? Já porque o André e o Gabigol estão lá, porque o Flamengo produz demais. Ademir queria muito botar ele no time principal, não consegui, né? E tomei cabreiro aí
por causa do Bahia aí. O Guto deu uma ajeitada defensivamente. A saída do Mancini, não sei como é que o América vai se comportar, mas o Ademir tá jogando muito, né? Crispim, sempre assistência contra o lanterna da competição, né? Pode sair sim um golzinho de escanteio ali, né? E realmente ali a defesa eu botei o Arboleda, que tá muito bem, muita regularidade. Wanderson, né? Um baita no lateral. Felipe Luiz, eu achei que a defesa não dobrei dessa vez. Vocês sabem que eu gosto de dobrar defesas, né? Mas acabei não dobrando, né? Tem costume de dobrar, acabei não dobrando. Fiz um pouquinho diferente, né? Pra fazer o teste pezinho nesse timezinho de bons e baratos aqui. E vem pontuando bem, então acabei botando o pessoal da regularidade ali atrás. Tá? De maneira geral ficou bom, o banco de reserva também ficou muito bom ali, né? O Vitinho meio desacreditado, mas ele volta, participa das ações ofensivas aí do Flamengo. E o Hernani aí, ó, é só dar uma olhadinha nas pontuações dele, tá? Não é aquelas médias muito altas, mas tá com uma regularidade boa. Tá jogando com muita vontade pelo esporte aí, qualquer hora sai uma assistência e um golzinho dele. Beleza? Então aí, ó, custando 108,69 cartolista. Esse aí é o time de bons e baratos. Pra quem arrasta o dedinho ou final de nervoso, não chega dando dislike. Esse é o time de bons e baratos do canal. O time principal e valorização estão antes. Tá certo, pessoal? É isso. Meu povo, minha pova, minha gente. Meus queridos. Tá difícil mesmo essas rodadas corridas aí. Pra quem trabalha e não vive cartola, não é fácil, né? Das tripas corações aqui pra gravar o vídeo. Porque os cards de manhã bem cedinho. Né? Tudo pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Convido a humildade aí no canal, né? E se inscrever. Correria, postar esse vídeo já tem que trabalhar de tarde, né? Cartola é uma caixa assim, dá pra viver disso ainda. Tá bom? No mais, gente, um grande beijo de coração. Até a live de amanhã, entre meio-dia e 14 horas. Só não sei o horário direito ainda. Tá bom? Beijo de coração, vamos que vamos. Fui!